Fala, fi! Você tá bonzinho? Fala, fi, tudo bem com vocês? Seguinte, estamos aqui para mais um episódio da nossa segunda temporada. 40ª porrada. 40ª lá vai cacetada, como eu falei da última vez, né? E, bom, estamos aqui com o nosso convidado já, à mesa. Exatamente. Né? Porém, não, vamos falar dele primeiro, né? Depois a gente fala dos patrocínios. Isso aí, eu tenho que me acostumar na ordem ainda. É porque pouco, só tem 40 e lá vai pegar quase 50 episódios. Pronto, eu não acostumou com isso aí. Tô aprendendo, comecei agora. Se apresente, por favor. Bom, gostaria de agradecer primeiramente aí o convite. Nós que agradecemos por ter aceito. Exatamente. Fiquei muito feliz em poder ajudar a contribuir um pouquinho com aquilo que a gente conhece. Para quem não conhece, meu nome é Marcos Cortez, sou contador, administrador de empresa, professor universitário. Então, tem algumas atividades na carreira. E hoje vamos bater um papo aqui sobre um assunto contabilidade, né, contador, desmistificar um pouquinho essa questão do que é o contador, do que é a contabilidade. Né? Muitos têm medo, a contabilidade é só problema, só gera custo. A gente vai falar um pouquinho aqui o que é a contabilidade. Manda bastante boleto para você pagar, viu? Ele é o cara que chega, quando chega o coisinha menina, até pede para você assinar, para mostrar que você recebeu, senão... Então, a intenção é desmistificar um pouquinho essa figura do contador, né? E trazer ela para uma característica um pouco mais atual, né? O que é o contador nos dias de hoje. Perfeito. Mais simplificado. Exatamente. Para falar para nós, senão não entende. É isso. Para nós aqui. Ele consegue falar, mas não vai entender. Então... Isso, você vai usar termo técnico. Ele olhou para nossa cara e falou assim, vai falar de uma forma simples, porque senão eles não vão entender. Isso, fácil. Antes da gente dar sequência e falando em contabilidade, vamos pagar esse episódio. Por favor, precisamos pagar as contas aqui, não é mesmo? Vamos falar dos nossos parceiros. Estúdio Camon já está na tela aí. Para você que precisa produzir o seu podcast, assim como esse, ou então produzir o seu curso online, transmissão ao vivo, evento. Fale com o Estúdio Camon. Com certeza você tem um ótimo atendimento e uma ótima qualidade, como vocês já podem ver aqui. Essa é a qualidade. Tá, não leve em consideração a nossa aparência. Isso, a qualidade das câmeras e do áudio. Vai lá. Speed Gráfica, meu parceiro. Boa. Temos presente? Temos um presente, inclusive, para você, viu? Perfeito. Speed Gráfica para você que quer produzir o seu material gráfico. Como em todo episódio eu falo, canecas. No caso aqui, tem uma caneca personalizada. Personalizado com seu nome. Gosta de tomar café? Muito. Então, esse daí é para você tomar um cafezinho e lembrar da gente. Água, café, o que quiser tomar, meu irmão. né? Se quiser tomar uma cachaça. Isso, pronto. É bom que você vai estar trabalhando com uma caneca lá, ninguém vai imaginar que você está se embriagando no trabalho. Nunca na vida. Nunca vi ninguém fazer isso em faculdade, escola. Nunca, jamais. Então, para você que precisa de qualquer tipo de... Eu costumo falar assim, se você precisa imprimir algo para sua empresa, cartão de visita, eu preciso fazer um banner, eu preciso fazer... Vai pedir para imprimir boleto também, né? Não, aí já é demais, calma. Trabalho na faculdade, não. Embora eu acho que ele faça. Mas ele trabalha com comunicação visual. Então, o que você precisa? Vai fazer a fachada da sua empresa, conversa com o pessoal da Speed Gráfica, que eles são muito bons e, inclusive, muito rápidos. Exatamente. Eu costumo falar isso que o atendimento dos caras inclusive, até ali dentro do nosso... Tem adesivos que eles fazem também. Isso. Né? Então, o que você precisar, fala com eles. Exatamente. Vai lá, Tique, esse Milhopan King Nuts. Para quem é de Cianorte, se não conhecer e não for apaixonado, porque se você só conhecer Milhopan é uma coisa. Exatamente. Mas se você não for apaixonado por Milhopan, você não é um cianortense. Pois é. Você não teve infância, vamos falar assim, né? Com certeza. Pode dizer dessa forma? Cara, Milhopan é maravilhoso. Temos aqui amendoins também, chips, né, de variados sabores, queijo, bacon, milho, enfim, né? Inclusive, temos um presentinho também para você. Rapaz. Acabou os presentes, tá? Já é só isso. Vamos esperar os próximos. A gente tá começando a avisar a hora que acaba, né? Porque o povo, cadê os outros presentes? Nossa, não, é isso aí mesmo. Show. Então, se você tá aí assistindo a gente, tá com o seu chips da Milhopan aí, o seu amendoim da King Nuts, faz o seguinte, tira uma fotinha aí, marca no Instagram a gente, marca a Milhopan, que pra gente é muito bom e ajuda a pagar isso aqui. E pra você que não sabe onde encontrar, em qualquer mercado, pronto, qualquer boteco, qualquer lugar, vai ter Milhopan. Exatamente. Não tem como não ter.
Ó, E se não tiver, posto troca de gasolina. mercado. Exatamente. Se não aí tiver, não abasteça mais nesse posto, porque Pronto. não é digno de ter uma presença para quem não Perfeito. tem Milho Punk Nuts. Falando em posto, bateria Júpiter. Acho que não tem nada a ver. Carro, eu só pensei tá. nisso, associei veículo e não sei o quê. Falei, talvez dê certo. Entendi. Nosso parceiro Bateria Júpiter, cara, é uma Perfeito. empresa que eu tenho muito orgulho de ser parceiro dela, porque é uma das empresas que levam o nome de Cianorte para fora até do Brasil. Exatamente. Inclusive, patrocina grandes esportes. Uma empresa de respeito. Com certeza. Não tem o Perfeito. que falar. Eu acho que essa é uma definição. Deixa o convidado falar por ela. Isso. Pronto, tá tudo certo. Ó, pra você que é a melhor qualidade de bateria pro seu veículo, sem dúvida, bateria Júpiter. Não, sem discussão. Perfeito? Se não for também, não vai sair do carro. E neles. Neles Grill. Neles Grill. Neles Grill daqui a pouquinho, É meu irmão. aquilo que eu sempre falo. Já tô com fome. Bicho, falou no nome, minha barriga ronca, já dá vontade de comer. Eu já pedi meu combo de novo. O meu também, hoje eu pedi um o combo. combo? Opa. Pronto, já chega. Vocês já sabem, já acompanham aqui, eles já estão com a gente há um tempinho. E aí, ó, o combo é o quê? O pão de alho, casca, chegando, já carne, mostra. frango, top. Exatamente. Você conhece Neles Grill? Conheço, já fui lá, Muito top, né? aprovadíssimo. Cara, Perfeito. e é uma coisa que eu vivo falando, mano. Quem passa na frente, vê aquele tamanho daquela estrutura, acha que vai ficar caro. Espaço pra criança. Isso, e tem um espaço tal. kids, O tal. espaço Cara, interno é lindo. E aí. O atendimento muito massa, Bom o shopping da Patagônia, Atendimento muito rápido. muito top. Perfeito. Cara, é bom. E mesmo lotado, não demora. Não demora, não tem como. Então, se você ainda não pediu o seu, peça agora. Já vai lá no Instagram deles, tem o link lá. E você pode fazer o seu pedido. E beleza? na descrição desse vídeo tem o Instagram dele. Exatamente. Neles Grill. Fácil assim, ó. Escrito exatamente dessa forma. Neles Grill. E ponto. Vamos pro bate-papo? É isso? É isso aí. Então, top. Já Vamos lá. chega o nosso dando a inveja pra vocês. Pronto. Não quer Isso. passar inveja? Pede que dá tempo. Perfeito. Marca a gente a hora que você pedir também. Beleza? A hora que você for lá, qualquer coisa assim. Se quiser também. O importante é você consumir lá no Neles Marca Grill a gente. E fala pra eles. Vamos lá então. Vamos lá, vamos pro bate-papo. Eu não conheço, né? Então eu já vou Fica à vontade. começar do começo. Vamos Começa falar do assim, começo. né? Marcos, muito prazer, né? Primeiramente, novamente, muito obrigado por ter topado a vir aqui. E eu queria saber um pouco mais da sua história, do seu começo. Você é cianortense mesmo raiz, não é? Como que foi esse início de tudo aí? Muito bom, isso é bom a gente saber a essência, de onde que a pessoa vem. Sempre quando eu vou atender um cliente, sempre eu explico, olha, quem que é o Marcos Cortez? Quem que vai te atender? Né? Então, o Marcos Cortez é nascido e criado em Cianorte. Então, minha família, né, são aqui da região, Japurá, Cianorte. Então, eu sou nascido e criado. 47 anos. A lataria Aqui até que em- tá boa, né, mano? Tá Aqui em Cianorte. Você corta cabelo lá no Tigre, então... Já dá aquele grau, né? Já Tá dá aquela maquiada, né? Né? Aquele miguezinho. Então, sou nascido e criado aqui em Cianorte. Minha família, basicamente, toda daqui. E como que surgiu contabilidade, né? Eu entrei muito jovem na Companhia Melhoramentos. Trabalhei lá por 25 anos. Muito jovem quanto? Porque 14 anos. Caramba, porque trabalhou 25. Ele deve conhecer meu pai, pô. Meu pai tá lá há 30 e pouco. Tem Provavelmente. um dos portugueses ele deve conhecer lá. Não, na realidade eu conheço todos, né? Mas é que tinha uns 5. Um deles deve... E trabalhei lá por 25 anos. E quando eu entrei lá, logo eu comecei a trabalhar com contabilidade. Muito novo, 14, 15 anos. Você atuou dentro da companhia em contabilidade? Em contabilidade. Lá eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei com área contábil, fiscal, custo. Né? Por último, né? Nos últimos 10 anos, eu fui gestor de TI. Né? Então, um contador trabalhando na área de tecnologia da informação. Faz sentido. Né? Então, assim, muito eclético. Trabalhei em várias áreas. E quando eu comecei a trabalhar, logo entrei na contabilidade. Então, quando eu comecei a fazer, sou formado na UEM. Eu me formei em 2001 na UEM. E quando, né, logo que eu comecei a fazer contabilidade, eu já trabalhava há muito tempo. Né? Então, quando eu comecei a minha graduação, eu já sabia na prática. Entendi. Então, tem alguns professores que sofreram, por quê? Porque eu conhecia muito da prática. Cara, tá aí um negócio que eu nunca pensei, nunca quis pra minha vida. Cara, eu não gosto de mexer nem com o meu dinheiro.
A contabilidade? Nunca, mas nunca. De verdade, cara. Você fala, John, pensa alguma coisa que quer ser na vida. Nunca foi pensar em mexer com contabilidade, com essas paradas, mano. Porque é muita responsabilidade. Porque um errinho seu pode vir um rombo muito grande, cara. Mas é a minoria também que fala assim, não, eu gosto de matemática, eu gosto de conta, não sei o quê. Geralmente é uns doidos, assim. Eu já sou contador há mais de 25 anos. E eu falo, se eu fosse... Né, fui professor da UEM por 4 anos. E sou professor da Unipar hoje já há quase 10 anos. E eu falo para os meus alunos, se eu fosse escolher uma profissão novamente, escolheria contabilidade. Né? Sou apaixonado pelo que faço. Né? Sou formado também em administração, né? Então tenho um curso de contábeis e administração. Mas sou apaixonado por contabilidade. Gosto do que faço. Então eu gosto de ajudar empresários, de ajudar pessoas a crescerem, a empreenderem. Né? Isso que motiva. Não é só... Porque contabilidade, né, quando a gente estava discutindo aqui, quando eu cheguei, não é aquele contador só trazer boleto, DARF, DAS para pagar. Que é o que a gente imagina, né? Exatamente, né? O contador é aquele... Cara, e o que acontece? Tem muita gente que já paga tudo isso, nem sabe o que é, nem para que é. Ah, boa. E eu acho que é a grande maioria das pessoas, né, velho? Então, tipo assim, se você não sabe o que você tá pagando... paga porque é obrigação. Mas se você não sabe o que você tá pagando, sempre vai ser muito caro, você sempre vai reclamar. E é embaçado, velho. Eu tô falando, velho, não gosto dessa área, velho. Não gosto. Eu lido com o contador porque eu preciso. Pode crer. Mas é o que ele estava comentando até sobre a questão do empreendedorismo. Né? Você falou que não gosta e tal, eu também não sou o cara mais fã dessa área. Só que assim, a gente que começa a empreender, eu acho que como todo empreendedor, geralmente começa sozinho ou, né, com a esposa ali no nosso caso. Sim. Então a gente tem que aprender o mínimo, pelo menos. Você só né? descobre depois que você já tá dentro do barco. Não, depois do perrengue. Na hora que você fala, mano, e o dinheiro? Tá onde? Aí você começa a pensar, opa, acho que eu preciso organizar. E quando você descobre que tem que pagar? Porque no começo, que nem na minha área, eu conversando, por exemplo, eu já fiz algumas turmas de consultoria, já fiz consultoria e já dei consultoria. E eu percebo assim, embora eu acho que eu saiba muito pouco, as pessoas, pelo menos em prestação de serviço, que é o nosso caso, geralmente, por exemplo, você tem um dom, você tem uma habilidade. Eu tiro foto bem, eu gosto de tirar foto, que é o caso do Wes. Eu corto cabelo. E você tem alguns clientes, que foi o meu caso. Eu tenho uma quantidade de cliente, eu tenho um faturamento aqui, beleza, eu vou alugar um salão, então meu custo vai ser tanto de aluguel, tanto de água, tanta luz, tanta internet, vai me sobrar tanto. E você cai, e quando você se vê empresário. Aí, de repente, vem um problema, vem outro. Quando você vê, e você descobre que tem que pagar tudo aquilo, você fala, mano, que porra é essa? Eu não sabia que eu ia ter que pagar tudo isso. E aquela continha que você fez no começo, é que no começo é fácil, né? Eu vou ganhar 2.000. É só mais e menos só. Porque eu assim, né? Menos meu custo, eu vou lucrar tanto. A cultura no Brasil em relação à informação nessa área, seja ela jurídica, contábil, ela é muito deficitária. As pessoas começam um negócio, como você acabou de falar, né? A pessoa cai empresário. Ela não se torna, ela não se transforma em empresário. Então, esse que é o grande problema. Por quê? Na realidade, do Brasil falta o quê? Falta informação, falta conhecimento. Concordo. E as pessoas, às vezes, não buscam a informação e conhecimento. Eu vou montar uma empresa, seja uma MEI, seja no fundo do quintal, seja na garagem de casa. O que eu preciso fazer? Né? O que eu tenho que... Quais passos seguir? Quais são os passos? O que eu tenho? Eu tenho que pegar o alvará, eu tenho que ter um CNPJ, o que eu preciso... Né? A gente tem que buscar informação. E as pessoas começam, por quê? Porque o vizinho fez. Né? Às vezes a gente recebe cliente, né? Eu tenho 2 empresas, que é a Cortez Assessoria, que é um escritório de contabilidade que faz toda a parte contábil normal, como qualquer outro escritório, e a gente faz uma assessoria também na área gerencial e na área financeira. Porque hoje a contabilidade, quando você fala assim, contabilidade, ela é mais gerencial e mais financeira. Hoje, no Brasil, 99% das empresas têm problema financeiro. Então, se o contador não ajudar as empresas na área financeira, não é só na contabilidade. Porque não é só gerar a guia, não é só gerar uma folha de pagamento.
para te interromper aí, que eu acho que já tem um gancho legal. Qual que é a diferença da contabilidade para a parte financeira? Gestão financeira. Para gestão financeira. Porque isso é muito... Acho que na cabeça da confundido. maioria é a mesma coisa. Isso, quem faz a contabilidade? Geralmente, por exemplo, em uma das minhas consultorias, eu perguntei para o cara, quem que faz a sua contabilidade? Minha esposa. Eu falei, não, mas sua esposa faz o financeiro ou a contabilidade? Não, ela cuida do dinheiro, o que entra, o que sai. Então, ela estava fazendo o financeiro. Mas explica qual que é a diferença entre um e qual que é a diferença do outro. Excelente pergunta, que acho que vai ajudar muita gente aí. A contabilidade, se a gente for pegar, a parte de contabilidade ela é dividida em parte fiscal, a parte contábil, né, a parte tributária. Então, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar informação, os impostos, folha de pagamento. Então, essa é a área contábil. Essa vai gerar informação sobre o seu negócio. A área financeira, a gestão financeira, que eu falo hoje para vários empresários, que hoje nós não temos nas empresas, você chega, esse aqui é o meu financeiro. Aí você vai analisar e as empresas têm contas a pagar e contas a receber. Porque um financeiro, ele faz uma geração de informação. Olha, eu não vou pagar esse boleto aqui hoje, eu vou negociar com o meu cliente, porque eu não tenho recurso, eu vou pagar juro. Isso é um financeiro. Isso você está gerenciando o dinheiro. Qual boleto compensa atrasar nesse caso? Olha, eu vou atrasar esse boleto aqui, porque esse boleto ele vai me cobrar R$10 e não vou pegar o dinheiro do banco que vai me cobrar 50. Então, isso é um gerenciamento financeiro. Certo. Agora, o que na maioria das vezes a gente vê nas empresas, que é contas a pagar, contas a receber. O cara, se tiver dinheiro, ele paga, se não tiver, ele deixa o boleto lá. Ele não negocia com o cliente, ele não posterga, ele não faz esse gerenciamento. Então, contabilidade, ele vai... então, nós fazemos o quê? Nós fazemos as duas áreas. Tem clientes nossos que a gente faz toda a gestão financeira da empresa. Por quê? Às vezes, uma pequena empresa, né, isso é bastante legal em relação a pequenos empresários. Você tem lá na sua barbearia, na sua loja, você vai contratar um financeiro. Você tem 3 funcionários, você vai contratar um financeiro. Você vai ter que pagar 3, 4 mil reais. E, às vezes, ele é ocioso, ele é caro para você e fica ocioso, porque você não tem tanto trabalho. Sim. O que nós fazemos? Nós fazemos essa gestão, nós pagamos boleto. Por quê? Porque nós já temos uma equipe que faz isso. Então, a pessoa, às vezes, em vez de contratar uma pessoa e pagar 3 mil reais, ele consegue pagar 1.500 e ter o mesmo serviço com qualidade de profissionais específico para aquilo. Então, veja a diferença. Então, hoje... Cara, isso é muito interessante, né, velho? O Porque empreender... você rateia o custo com outras empresas pequenas. Exatamente. É claro, numa empresa média, empresa grande, você não vai fazer isso porque ela tem que ter uma estrutura. Mas uma empresa pequena, é possível fazer isso. Querendo ou não, o fluxo é menor. O fluxo é menor e o custo para ela vai ter profissional que realmente vai fazer cobrança. Porque hoje, o que a gente vê? Às vezes tem uma clínica lá que... Quem que faz a cobrança? A atendente. Aí você está esperando lá para fazer uma consulta, aí a telefonista ali, a atendente, está ligando para cobrar um na paciente. Frente Ou seja, olha o que fica desagradável. Então, isso não é legal. Então, é possível fazer uma gestão separada da empresa. Hoje não precisa estar no local físico. Então, isso é muito dinâmico para fazer. Eu falo que as pessoas elas ficam preocupadas, eu falo isso muito com os meus alunos, que as pessoas ficam preocupadas hoje em ter um bom emprego. E eu falo para elas, né, que o bom emprego vai acabar, não existe emprego, não vai ter emprego mais. Em vez de você se formar, olha, eu formei na graduação de contabilidade, direito, eu quero ganhar 5, 10 mil. Hoje não tem uma empresa que consegue te pagar às vezes 5, 10 mil para você. É difícil. Agora, se você pegar 5 empresas que cada um te paga 1.000, não é mais fácil? E muitas vezes para você conseguir uma empresa que te paga 1.000, ela não precisa ter o mesmo porte de uma empresa que paga 5 mil, sem falar na concorrência. Que nem você usou a minha barbearia como exemplo. Quantas barbearias do porte da minha, que para barbearia é considerada grande, entende? Que você não consegue. Aí você vai falar assim, beleza, eu vou conseguir uma empresa que vai conseguir me pagar 5 mil e tal.
você consegue muito mais desse cliente e é um cliente que vai te exigir menos também, eu imagino. Porque a demanda não é tão alta. Exatamente. Hoje, qual que é o problema do pequeno empresário? O pequeno empresário, eu brinco que ele é aquele tudão, ele quer fazer tudo. Eu falo que é eu-presário. Porque o que acontece? O empresário, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer a contabilidade, o financeiro, o operacional, o gerencial. Ele quer fazer tudo. E aí, o que acontece? Ele perde foco no seu negócio. Porque, por exemplo, você vai... cabelo, seu negócio é barbearia. Se você ficar pagando conta, boleto, às vezes você vai ficar lá 3 horas, 4 horas. Quanto que você poderia ter cortado de cabelo em 4 horas? Sim. Você teria ganhado X reais. Eu teria feito 8 cortes. 8 cortes de cabelo, X reais. Quanto que eu deixei de ganhar? Por fazer um negócio que você poderia terceirizar e pagar 30% daquele valor que você... Cara, é uma conta besta, né? Se for ver. É assim, ó, eu falo para os meus clientes, olha, o cara tem uma garagem de carro. Ele quer fazer o controle dele. Rapaz, aí é um negócio que tem chão, hein? Uma garagem, por exemplo. É muita coisa para você fazer. Por quê? Aí você fala o seguinte, não, eu mesmo vou controlar o meu financeiro, a minha contabilidade. Tá, ele fica 2, 3 horas. 2, 3 horas ele poderia ter vendido um carro, fechado um negócio e ganhado 5 mil de comissão. Aí ele ficou deixando de contratar um profissional para pagar às vezes 400, 500 reais. Então percebe que hoje falta muita informação. Cara, isso é falta literalmente de informação. Uhum. E eu assim, ó, eu acho muito legal esse trabalho de vocês, que é trazer o quê? É trazer informação e trazer conhecimento para aquelas pessoas que são leigas. Olha, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. E a gente não consegue pensar em tudo. A gente não... Você vai pensar no seu negócio. Por quê? O foco do empresário tem que ser no seu negócio. Você tem que expandir o quê? A barbearia, eu vou colocar uma filial. Estratégico, né? Eu vou colocar uma filial, eu vou trazer algo para melhorar. Eu acho que o foco do empresário tem que ser o estratégico. Exatamente. Porque o estratégico traz dinheiro para dentro da empresa e depois as demais coisas têm que ser... A gente fala assim, o pequeno empresário, médio ou grande, aonde ele focar a sua energia é onde vai dar mais resultado, é onde você vai aumentar. Se você focar no operacional, em trabalho, quanto mais você foca em trabalho, mais trabalho tem. Se você foca no estratégico, no buscar um novo cliente, no crescimento, é nisso aí. Eu sempre brinco com as mulheres, elas vão limpar a casa. Quanto mais você vai limpar, mais sujeira parece que você acha. Então você fica naquele... Ou seja, quanto mais você focar em operacional, em problema da sua empresa, mais problema você vai ter, mais operacional serviço você vai ter que fazer. Aí o seu estratégico, o seu crescimento vai por dentro. Eu acho que é um problema que a maioria passa. Eu sou um desses. Eu pego no pé desse cara demais. direto. Mas assim, é algo que realmente é complexo para a cabeça de quem tem um negócio, às vezes até mesmo algo que eu já conversei com o Tique, assim, essa questão de pensar em terceirizar por conta da falta de informação, pensar, pô, se eu fizer isso aqui vai ser muito caro. É porque tem uma parada também. Eu acho que não é só o caro. O cara não vai fazer da forma que eu faço, porque o nosso é prestação de serviço, muitas vezes. Então, tipo assim, você acaba trazendo muita coisa para você e é um problema meu até, tá? Eu tô falando assim... Estou em lugar de fala. Por exemplo, às vezes eu prefiro fazer do que cobrar alguém de ter que ser feito uma coisa que você já disse que tinha que fazer e não está sendo feito da forma que tinha que ser feito. Então, tipo assim, só que é que nem você falou. Aí como eu estou falando por mim, se eu focar só no operacional, em ficar, no caso, cortando o cabelo ali, o estratégico cai, centraliza tudo em mim, aí as coisas se tornam caro, porque o meu tempo é limitado, eu não consigo crescer e contratar novas pessoas e, vamos dizer assim, transbordar em abundância. Aí se torna caro, porque só depende da minha mão de obra. Imagina se eu fosse sozinho com todos os clientes que tem na barbearia, eu não ia dar conta. Você teria 10 horas produtiva, então, por exemplo, 10 horas. Eu almoço, eu tenho os meus horários que eu vou... E quanto tempo eu corto cabelo? 8 horas. Tá, eu vou cortar no máximo 16 cabelos. Então eu tenho um limite. Isso, o tempo é finito, né? Quando você trabalha num estratégico, você traz pessoas para poder agregar. Então eu vou trazer o quê? Eu vou trazer um contador, um cara na área financeira aqui, porque isso aqui já me livra. Eu vou
Aí eu vou buscar parceiros, eu vou buscar parcerias para poder agregar o meu negócio. Então, isso é importante. E as pessoas ficam pensando que isso, né, você falou, é muito caro, não é para a minha empresa. Eu falo que lá nós atendemos, desde MEI, a empresa que fatura 150 milhões, 300 milhões. Então, a contabilidade, a parte de gestão, é para todas as empresas precisam. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas contabilidade é muito complicada. Nós tratamos os nossos clientes da forma que é cada um. Por exemplo, chega lá um cliente que é simples, que é um MEI, eu faço conta, né, a gente brinca lá, a conta de padeiro. Olha, quanto que é? Quanto você faturou? Quanto que você fez de serviço esse mês? Eu fiz X. Olha, quanto que você pagou? A gente faz uma continha básica ali para ele. Então, assim, quando você vai numa grande empresa, lógico, aí você tem demonstrativos, você tem indicadores, você tem um monte de informações mais relevantes. Agora, ela tem que ser para cada nível. Sim. Eu não vou tratar uma empresa MEI igual uma empresa, né, grande. Então, ou seja... E não é que você está tratando com diferença, você está falando a linguagem que aquela pessoa entende. Exatamente. Eu vou chegar para um MEI ali, por exemplo, para um eletricista que tem 1, 2 colaboradores que trabalham com ele, igual eu vou falar numa empresa que tem 300 funcionários. É diferente. Por quê? A didática Porque é diferente. A didática é diferente, o conhecimento é diferente. Então, eu vou falar da forma que ele entenda. Olha, se ele quiser um esclarecimento melhor, mas eu queria me aprofundar. Opa, vamos esclarecer melhor. Então, assim, as informações elas têm que ser dadas. Por isso que, às vezes, né, contador, eu vejo, às vezes, também muito advogado, falando muito termo técnico. Sim. Termo técnico é para nós, né, para a sua área. Para o leigo, para o empresário, às vezes a gente fala assim, mas o empresário não sabe disso, mas ele não tem que fazer. Sim. Eu falo assim, se o empresário soubesse contabilidade, não precisaria de mim. É isso mesmo. Então, ele precisa... Ele precisa entender exatamente o porquê daquelas coisas, mas não precisa saber fazer, né? Exatamente. Esse negócio de termo técnico é muito engraçado, porque eu tenho um casal de amigos meus que eles são advogados, né? Inclusive, sempre que eu preciso de algum contrato, alguma coisa, sempre é eles que fazem. E é massa porque quando eu converso com a Mari, geralmente eu encaminho o áudio dela para o marido e falo, tá, traduz. E ele fala, tipo, uma frase eu já entendi o que ela quis dizer, mas porque ela fala, e para ela, como é muito claro, ela fala de uma forma muito óbvia. Por natural. Exemplo, tipo assim, ela fala aqueles termos lá, aí eu encaminho o áudio, porque ela não mora aqui, ela foi embora, né? Aí eu encaminho o áudio dela pro marido, fala, traduz para mim. Às vezes ela tá me mandando o áudio e ele já fala atrás, fala assim, 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 que ele vai entender. E pronto. Porque, cara, não tem, eu vou fazer um contrato. Dependendo do contrato que você vai fazer, você precisa sim usar aquilo, mas eu não vou entender o porquê que está sendo usado aquilo. Aí é jurisprudência e não sei o quê, e blá, blá, blá. Aí o cara fala, não, é por causa disso, disso, isso, pronto. Tá, entendi. Então, assim, você tem que falar de acordo com o seu público vai entender. Sim. É igual eu falo, se eu vou lá atender um agricultor, a gente atende bastante o agro, e você vai lá falar de contabilidade, de custo para um agricultor. Né? Aquele cara que sempre foi da roça, é um grande empresário, sim, mas o cara é da roça. Ele é uma pessoa simples. Sobe no trator, vai gradear, vai fazer os trabalhos dele. É diferente de você falar do empresário de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Você é um facilitador, tem que ser, né? Tem que ser. Eu falo que eu, por ser professor também e ter essa dinâmica, eu falo que muito você aprende também, a gente aprende com o empresário, a gente vai lá na área rural, a gente aprende por quê? Porque ele vai falar a parte técnica dele também, que vai agregar. Eu falo que hoje eu aprendo muito mais com os alunos do que eu passo conhecimento. Né? Eu falo que a experiência leva muito. Eu falo que para os meus alunos, que material de contabilidade, se você entrar no Google lá digital, quero uma apostila completa de contabilidade, você vai ter material muito melhor do que muitos professores. Só que o que é importante? Você levar a experiência para né? Isso aqui que nós estamos levando, a troca de informação. Né? Porque é aquilo que a gente falou no início, o brasileiro ele é muito carente de informação. Né? O europeu, o norte-americano, ele se especializa muito para ele abrir um negócio. No Brasil, não. Ô, Marco, e onde que você acha que teria... Um exemplo, qual que seria o momento certo para o brasileiro, vamos dizer assim, você é o presidente da República agora. Onde que colocaria onde que você acha que seria interessante a pessoa começar a estudar sobre
gestão financeira, sobre contabilidade. Em que momento sobre... você fala? Em qual momento da vida? Educação financeira, já em inúmeras escolas, ainda particulares, desde a 4ª, 5ª série, lá do ensino fundamental, está aprendendo sobre contabilidade. Cara, eu acho exatamente isso. Aprendendo sobre financeira, sobre o dinheiro, o que, que é. Eu vou lá falar para o meu filho fala... Ah, pai, mas R$1.000, R$1.500 R$1.800 é barato. Eu falo, filho, R$1.800 é o salário do mês inteiro da fulano. Aí ele começa a entender. Meu filho tem 9 anos. Então, vejam, quando você educa uma criança a saber o que é o financeiro, olha, o que é, pai ganha X, a mãe ganha X, nós temos que ganhar isso, nós não podemos gastar mais. Né? Olha, seu sorvete é 10. Então, tem que vir, não adianta aprender contabilidade. Eu já fiz cursos para advogados, já dei curso na OAB, contabilidade para advogados, já dei curso para médicos, dentistas. Por quê? Porque não aprende, na faculdade não aprende. Uhum. Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, de psicologia, você foca naquilo. Mas aí você monta uma clínica... Sim. Tá? Você monta uma clínica, por exemplo, e daí? Olha, eu sei atender, eu sei fazer psicologia. Mas Cara, e fazer gestão da clínica? Faz todo sentido isso aí. Porque, assim, essa questão da contabilidade, por exemplo, há pouco tempo eu tive a minha primeira experiência com um contador. E realmente eu economizei um tempo lascado. Primeiro que eu não sabia direito como proceder, que era em relação à declaração de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, não sei o que, tal. Então, tipo assim, querendo ou não, isso é o básico, que todo mundo precisa saber, tá ligado? E realmente, não é passado em nenhum... Eu não me lembro de algum momento da minha vida em que eu estava na escola e falou, isso aqui é imposto de renda. Para que serve? Para isso sabe aqui. Por que eu acho, mano? Eu tenho uma opinião minha, baseada em porra nenhuma, como diz outro, né? Mas é assim, no Brasil, as pessoas são instruídas... Você estuda para poder fazer uma boa faculdade, para poder arrumar um bom emprego. O brasileiro não é incentivado a ser dono do próprio negócio. Inclusive, tem muita burocracia para quando você quer isso. Eu acho que o Brasil, falando no Brasil, seria muito mais avançado se eles fizessem essa pequena mudança. Que, claro, não é uma pequena mudança, porque mudar o estilo o método de ensino do país todo, mas assim... agregar, na verdade, né? Cara, porque é básico. Um exemplo, a gente já tem cursos de inglês na escola. Uhum. Quem fala uma pessoa que sai de uma escola pública, que estudou do início ao fim, nosso caso, que saiu falando inglês? Ninguém. Quantos anos são, cara? São 8 anos estudando? 2 aulas por semana? Inglês? Inglês. Eu mesmo, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º. 7 anos. É verdade, 2 aulas por semana. Terceiro, cara, é verdade. É ineficaz, cara. É ineficaz. Você faz... Eu conversei isso já com um professor de inglês. Eu falei, cara, infelizmente, zoado, a forma que está sendo feito está errado. Mano, eu particularmente, eu não conheço alguém que saiu do terceirão falando inglês, entendendo sobre inglês. Eu não conheço. Se tiver alguém, comenta aqui embaixo pra gente, por favor. Isso daí tinha que ser, eu acho assim... Transformar o método a forma de ensinar em uma forma eficaz. Por exemplo, vamos aprender a falar inglês de verdade. Como? Não sei, porque eu não sou professor de inglês. Mas eu entendo o que você quer dizer. Na verdade, eu acho que falta muito da prática. Sim. Ao invés de só a teoria. Exatamente. Vamos ter aula de matemática. Tá bom, vamos fazer aula de matemática. Cara, o simples fato da pessoa entender onde que ela vai aplicar aquele monte de equação, aquelas frações, aquelas coisas que as pessoas vai fazer, já facilita. Porque tem muita coisa que eu aprendi na escola que ficou vago aqui na minha mente. Quando eu precisei, um exemplo besta, regra de 3. Cara, regra de 3 é um negócio muito simples hoje, que eu entendo porque eu uso regra de 3 no meu trabalho, na minha vida. Então, um exemplo, o mês passado faturou X, tal, papapá, esse foi tanto, quantos por cento que eu cresci? Isso é uma conta básica. Se você entende isso
Na hora que estão te ensinando lá, isso não sai da cabeça da pessoa. Então, contabilidade, gestão financeira, essas coisas, tinha que ser na criança já, para crescer entendendo. Pegando um gancho disso que você falou, eu assim concordo perfeitamente. E qual que é a dificuldade, assim como a sua posição, é o meu entendimento. O brasileiro não foi feito para ser empreendedor. Você pode perceber, por exemplo, as escolas, né, carteiras, isso que você falou. O pai quer que o filho estude, por quê? Filho, você tem que estudar para você arrumar um bom emprego. Então, o que é a concepção, o que é o entendimento do ser humano, da criança, do jovem? Olha, eu vou ser empregado, eu vou ser funcionário, eu preciso fazer a minha atividade, eu não preciso entender de contabilidade financeira. Quem tem que entender isso aí é o empresário. Então, assim, você limita muito a questão de conhecimento para empresários, porque fala assim, meu filho... Eu falo para o meu filho, o que você vai ser? Você vai ser aquilo que você quiser. Você quer arrumar um bom emprego? Você quer ser um e tá tudo bem, isso, beleza. Tá tudo bem. Só que você tem que criar uma estrutura para a população empreender o quê? Sobre empreendedorismo. Sim. Por quê? Hoje, um funcionário, ele custa muito alto para a empresa. Uhum. E quando fala assim, o patrão ele paga muito imposto, e paga realmente, Sim. não está mentindo, o empresário não está mentindo. E o que acontece? O que acontece nessa questão? O empreendedor, se ele, olha, não, eu vou, em vez de eu ir lá trabalhar de empregado pro Jonathan, na barbearia dele, Jonathan, vamos fazer uma parceria? Olha... Se você for pagar eu como funcionário, você vai me pagar 2.000. 2.000 para mim não tá bom, cara. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em parceria. Porcentagem. Você me passa um percentual. Eu passo percentual, eu vou... Por quê? Porque eu posso ganhar 4, posso ganhar 5, a forma que eu posso trabalho. ganhar 7. E você também vai ganhar 5, 10, 15, 20. E nunca sai caro. Eu trabalho assim. Nunca sai caro, porque quanto mais você paga, significa que mais ele trabalha. Eu falo assim, as pessoas falam assim, mas... você cobra um valor alto de contabilidade? Não. Eu tenho cliente que cobra R$200, R$300. Mas o que eu falo? Às vezes R$300 é caro e às vezes 2.000 é barato. Sim. Claro. O que é o importante? O retorno. Exatamente. Se você estiver me pagando R$2.000 por um serviço que eu estou te prestando e eu estou te agregando 10.000, poxa, para você 2.000 está de graça. Agora, se outro profissional estiver te cobrando R$500 e não estiver trazendo nada, tá caro. Você está jogando R$500 no lixo. Ele não está te trazendo retorno, é sua despesa. Então, e as pessoas não fazem essa conta. Uhum. Olha, poxa vida, eu sou aqui um MEI. O que eu estou pagando para a pessoa me ajudar? Olha, eu estou pagando lá, a pessoa vai fazer a nota para mim, vai gerar a guia, vai pagar, no final do mês eu só faço um Pix para ele. Ou eu tenho que parar, fazer a nota, procurar um lugar para imprimir. Esquecer, pagar com juro. Preciso de uma certidão, não posso porque estou inadimplente. E aí? Quanto que custa isso? Então as pessoas não fazem essa conta. As pessoas, elas... olha, não, é muito caro. O caro se não te der retorno. Comparado aqui, né? Comparado aqui. Porque, R$100, 200, 300, 400, 500, 1.000 é caro. Pode ser caro, pode ser barato. Sim. Depende do retorno que Com certeza. Faz todo sentido. Vamos dar só uma paradinha aqui rapidinho, claro. Porque o cheiro tá e eu tô querendo devorar esse negócio aqui. Obrigado, pessoal do Neles Grill. Obrigado. Muito obrigado. Seguinte, vocês podem ver daí. Deixa eu ver, tá nessa câmera ali. Eu e o Tico, a gente pediu o combinho hoje. Tá top. Pão de alho, cafta, frango, carne. Pode comer, tá, filho? Mandioca cozida mais vinagrete. Isso aqui é maravilhoso. É bom demais. Inclusive, esse pão 27 pilinha. 27 pilinha. 27 pilinha. Isso aqui é uma janta, mano. Por R$27. Cara, onde top. você janta Aí você pega ali, pega um refri, alguma coisa. Não vai dar nem R$35 pra você. E tá top. Viu? E é uma variedade. Você não vai comer só arroz e feijão. Não, tem uma variedade aqui. Sem contar os outros tipos, por exemplo, costela, picanha. O que mais, Chico, que eles têm lá? Que você gosta? Eu gosto muito de costela, de picanha. Tem o cordeirinho também. Isso, tem umas sobremesas também que eles fazem. Cara, lá, tá que aí é um top. negócio... O tal do empreendedor é foda, né? Ah. Cara, você vai lá comer um espetinho.
Sempre dá vontade. Quando a gente come, quando a gente termina a refeição, o que dá vontade? Comer o quê? Um doce, não é? Doce. O cara foi, meteu um espetinho de morango, inclusive as meninas pediram aí, né? Pedi pras meninas, já veio um espetinho de morango, cara. Cara, um espetinho de morango com chocolate. Olha a visão. Todo mundo quer comer um docinho depois. Meu filho, quando foi lá, pegou. E não é um rolê, tipo assim... Da vez que a gente foi, no dia que a gente foi, acho que todo mundo pegou, né? E não conversa acabou com assim, não tinha mais nada. Falou, seguinte, tá saindo espetinho ali. Véi, é top. Ó, pra você que nunca foi lá, da primeira vez que você for, você pode fazer o seu cadastro. Assim que você fizer seu cadastro, você vai girar uma roletinha lá, que você pode ganhar, você vai ganhar, ou melhor dizendo, né? Algum tipo de prêmio, vamos dizer assim. E que você pode retirar na próxima vez que você for. No meu caso, eu ganhei o pão de alho, na próxima vez eu retirei esse pão de alho. O Tiki, eu não me lembro agora exatamente o que ele ganhou, mas vamos supor, ganhou um espetinho de carne. Na próxima vez já está garantido um espeto de carne para ele. E se você já tem esse cadastro lá, cada vez que você for, vai gerar uma quantidade em pontos. Assim que você fizer lá o seu pagamento no caixa, vai gerar esses pontos que vai acumulando e você pode trocar por outros itens depois. E se você ainda não fez o seu pedido, tá aí na descrição, @NelesGrill, entra lá, clica no link do Instagram e já faz o seu pedido do Neles Grill, beleza? Bom, fica à vontade, pode comer aí, eu vou esperar o Tiki voltar, eu já vou dar uma retomada aqui dos nossos patrocinadores. Então, todos os nossos patrocinadores estão na descrição, tá? Bateria Júpiter, Milhopan King Nuts, deixa eu ver se eu lembro quem mais, Speed Gráfica, Neles Grill e... Quem faltou, Tiki? Estúdio Camon, muito bem. Eu queria ver se você tava por dentro. É que eu tive que ir ali para... É que você tirou o aparelho, dá um sorriso pra câmera lá. Olha, coisa linda. Né, mano? Que nem o Vagão, né? O dia que o Vagão foi no nosso podcast, no nosso stand ali. Cara, se você não viu o Vagão lá no festival, vai ver. Esse episódio tá maravilhoso. Muito bom. Cara, pensa no episódio caótico aqui. Não, aquele episódio foi uma loucura. Foi muito bom. Meu Deus do céu. Aquele episódio foi doido mesmo. Vamos retomar aqui? Vamos. Cara, então, retomando essa parada aí que nós estamos conversando. Eu acho que isso é mais do que óbvio. Tem que ser ensinado para as crianças já, para eles crescerem com esse entendimento. Porque como que você vai... Cara, você tem um vício... tipo, de uma rotina a vida inteira. Depois de adulto, você ter que entender, mudar, é muito mais complicado. Uma criança, de uma forma lúdica, se aprende muito mais fácil as coisas, não é? Como é que você vai ensinar uma criança, né? Se você não ensinar ele de criança, como é que você vai ensinar um adulto, quando ele tiver lá 18, 20, 22 anos ali, ensinar sobre a área financeira, quanto que ele pode gastar, quanto que ele... Não tem lógica. E muitas vezes... Ele não vai ter essa percepção igual ele for aprendendo de criança. E muitas vezes, depois de crescer em uma casa que ele percebe que tudo é muito fácil. Meu pai é tudo que eu quero meu pai me dá, ele não me ensinou sobre valores e tal, e eu não aprendi na escola também. Porque hoje em dia, que nem eu penso, de acordo com a correria, que as pessoas parecem que cada vez têm menos tempo, parece que dá muito trabalho você parar para ensinar isso para uma criança. Só que isso vai impactar demais na vida dela lá na frente, entende? Eu, por exemplo, eu não aprendi isso como criança. Agora que você é pai, eu já imagino que você deve estar pensando nisso aí já, né? Com certeza, cara. Porque assim, eu não aprendi quando criança. Por exemplo, se eu chegasse para o meu pai, hoje ele já mudou muito o pensamento, tanto é que as coisas que ele conquistou na vida foi no momento que ele empreendeu. Que ele era proprietário de uma lanchonete e tal. Cara... É impressionante. Se eu chegasse meu pai e falasse assim, pai, eu vou ganhar R$1.000 por mês na carteira assinada, ou eu tenho uma oportunidade de ganhar 1.500, só que daí eu vou fazer isso aqui, vou fazer um contrato lá, prestação de serviço e comissão. Eu tenho certeza que meu pai ia falar, filho, mas R$1.000 é garantido. Aí você vai ter férias no final do ano, você vai receber R$1.000. Só que, é 50% a menos. O que a gente fala, isso eu estava falando com um cliente hoje à tarde, e o que acontece? As pessoas, elas querem ficar na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É um emprego, com carteira assinada, com FGTS, com férias, 13º. Isso é a segurança. E eu não julgo, porque eles cresceram sabendo que esse que é o certo. E assim, exatamente isso que você falou. Então não pode julgar. Por quê? Porque
a educação que nós tivemos dos nossos pais, avós, bisavós, era dessa forma, de ser um bom empregado, de ser um bom funcionário. Então, o que acontece? Ninguém quer saber empreender. Por quê? Empreender é um risco. Cara, na verdade, o empreender, justamente pela falta de conhecimento, às vezes, né, de você entrar, por exemplo, eu abri minha empresa ali em 2020, junto com a minha esposa, só que, querendo ou não, empreender, quando você não tem conhecimento, é assustador, cara. Porque você fala assim, pô, não tem garantia de nada. Não sei se mês que vem vai ter, não vai ter e tal. Só que, assim, esse medo, ele vem justamente de você não saber o próximo passo. E justamente, só que assim, a população também, ela não procura. Quantos cursos gratuitos tem, palestras, e as pessoas não vão. Cara, aqui onde a gente tá... Isso, é mesmo, tem muita coisa. Aqui onde a gente tá, YouTube. No YouTube, mano, você consegue construir uma casa do zero se você querer. É mesmo. Então, se você for buscar, tem muitas informações. Né? Tem a Casa do Empreendedor, por exemplo, que... Só que hoje, o que acontece? Vamos falar aqui dos MEI, que é um grande público nosso aí. O MEI, que é o microempreendedor individual, ele vai lá na Casa do Empreendedor, ele abre, pronto, ele acha que abriu a empresa, está tudo certo. Ele não acompanha. Ele não sabe quanto que ele pode faturar, como é que ele emite nota, como é que ele atende o cliente dele, aonde que ele pode explorar. Então, falta o quê? Falta informação e conhecimento. Sim. Só que ele também tem que ser interessado em buscar. Porque a gente sabe assim, isso é científico. Quem busca conhecimento aprende e tem chance de crescer. Quem não tem conhecimento vai ficar na zona de conforto. Olha, eu não vou fazer isso porque aqui é mais confortável. Não se arrisca, né? E a gente fala, olha, né, se você... Vamos pegar no mundo financeiro. Se você... eu não quero ter problema. Vou colocar dinheiro meu na poupança. Mas você sabe que na poupança você tem um valor que o governo, né, que o Banco Central ele garante? Fora disso aí também é risco. Sério? Não sei Só disso. que o que acontece também? Quando você coloca isso numa bolsa de valores, quando você coloca em ação, ele tem um risco, mas ele te dá muito mais. Né? Então a gente fala assim, eu sempre gosto de falar que eu não sou conservador e também não sou agressivo. A gente tem que ser o equilíbrio. Sim. Então o equilíbrio é o empreendedor. Por quê? Quantos empresários a gente vê no Brasil que era mais fácil ele pegar e ter um investimento na área financeira, ele teria muito mais retorno do que ter empresa. Mas ele tem a empresa, ele está gerando produto, ele está gerando produção, ele está gerando emprego, ele está gerando renda, ele está gerando uma série de fatores positivos. Então, você empreender, você vai estar... Ele é bom num todo, né? Ele vai te ajudar muito mais do que você como funcionário. Lógico, todo mundo vai empreender? Não. Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero empreender, eu quero trabalhar tudo bem. Eu conheço, inclusive, pessoas que falam assim, cara, eu até sei o que eu quero fazer, mas eu não me vejo sendo dono de algo. Eu não consigo, tipo assim, eu me sinto muito melhor trabalhando para alguém e exercendo aquilo muito bem do que eu ter que abrir um negócio. Assim como cada profissão, eu admiro muito a área da saúde. Mas se fosse para mim trabalhar na área da saúde, não serve. Eu não tenho dom para isso. Eu admiro muito mais e respeito demais, porque são profissões, gente, salvar a vida, né? Sim. Eu como contador, o que a gente salva? A gente salva a empresa, né? A gente é o médico das... Cara, salva vidas também, sabia? Das empresas. E a gente salva também. Por quê? Porque se a empresa fechar, nós vamos estar demitindo pessoas. Ou seja, é uma engrenagem. É uma cadeia, né? É que nem você falou, tem pessoas que não servem para isso. O meu irmão, para quem conhece, ele sabe, extremamente inteligente, uma pessoa assim, muito competente no que faz, mas eu já conversei com ele, ele falou assim, cara, eu não tenho o perfil para arriscar o que é meu. Então, assim, hoje ele trabalha, ele é sócio da empresa lá, tal, é um sócio minoritário, mas é assim, um exemplo. O cara chegou e falou assim, vai lá em São Paulo, monta um CD de distribuição, papapá, assim. Ele foi e fez e arregaçou. Você entende? É o perfil dele. Sim. Se fosse para ele catar e falar assim, não, eu vou catar esse meu dinheiro aqui, eu vou começar assim, fazer assim. A mesma coisa que ele fez, só que com a outra pessoa colocando o dinheiro falando, faz assim, ele consegue.
Ele falou, não é o meu perfil. Ele me disse da boca dele, falou, o meu perfil é esse, eu me arrisco mediante os que as pessoas me dão. Porque porque são pessoas mais conservadoras. E no Brasil, a característica do brasileiro é ser conservador. Você pode ver, quando você tem os empresários, a gente pega em Cianorte aqui os empresários bem-sucedidos, são pessoas que são fora da curva. Porque são pessoas, né, agressivas, são pessoas, né, agressivas no sentido não entendi. Nos negócios. Nos negócios. Então são são pessoas diferenciadas. Né? A gente fala quantos empresários aqui a gente tem muito bem-sucedidos. São poucos. Mas agora Mas são características do brasileiro. Jogar uma pergunta na roda aí. Será que essa insegurança ela não veio também pela instabilidade, talvez, que o Brasil passa para alguns empreendedores, empresários, ou não? É uma visão... Isso eu como estudante da área, né, da administração, da contabilidade, eu acredito que não. Porque, por exemplo, nós vemos, né, nós criticamos muito a Argentina. Né? A Argentina é isso, a Argentina é aquilo, em função do futebol. Sim. Mas o argentino, em questão científica, ele é muito mais assertivo do que o Brasil. O nível cultural do argentino é muito maior do que o brasileiro. E a Argentina também vive numa crise agora. Sim. Né? Eu tive na Argentina há uns 3 meses atrás. Né? O dinheiro deles muito desvalorizado em relação ao real, só que eles têm muito conhecimento. Então, assim, a crise, eu falo que a crise ela tem que trazer, na realidade, mais o quê? Mais uma... Né? Na crise que se cresce. Né? Enquanto eu falo, a gente sempre brinca, né? Enquanto tem alguém chorando, tem alguém fabricando lenço. Então, é na crise que a gente cresce. Eu lembro na pandemia tinha a frase, né? Crise, tira o S e fica CRI. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vê a oportunidade... Quando você está só acertando, você não cresce. Porque você tem que errar. Você falou, opa, não é aqui. Né? Que nem você usou o exemplo da pandemia. Quantas pessoas, eu estou falando por mim, acho que todo mundo teve que parar, olhar para dentro, tanto da empresa quanto da gente mesmo, e se reestruturar. Porque o inesperado aconteceu. Não, tinha uns doidos que começou na pandemia. Você, né? Mas você começou, inclusive, pode ser por causa disso. Você teve que olhar para dentro de si e falou... Eu não tinha. Tinha sido mandado embora do CLT, minha esposa também. A gente já tinha vontade de fazer a empresa, só que a gente falou assim, não, vamos deixar para 2022. A gente sempre deixa para amanhã. Né? Então, essa cultura do brasileiro é muito forte. E essa mudança também não é do dia para a noite que vai acontecer. Só que as pessoas têm que procurar o quê? Procurar informação e conhecimento. Por quê? Se ela tiver informação e conhecimento, ela vai mudar. E não adianta, né? Eu vejo grupos de WhatsApp aí que fica, né? Um é linha da esquerda, outro linha de direita, e fica colocando culpa, né? Eu falo, nenhum presidente vai pagar conta, né? Algum presidente pagou boleto de vocês, seja o A ou o B, ninguém vai pagar conta de ninguém. Um pode fazer umas medidas melhores, piores, um do outro, mas a mudança tem que partir da gente. A mudança tem que partir de nós. Sim. Nós temos que mudar. Né? Comentando um pouco de contabilidade em relação à parte, né, a reforma tributária. Sim, cara, isso aí é um assunto que eu já ia querer perguntar para você. É um assunto, e quando a gente fala, né, reforma tributária, eu estudo bastante reforma tributária, é a minha área, né, a minha especialidade é planejamento tributário. E eu vejo as pessoas falarem reforma tributária como se ela fosse o salvador da pátria, como se fosse Jesus voltar na Terra novamente. Só antes da gente entrar nisso, só tente falar de uma forma simplificada para quem não entende o que é uma reforma tributária, o que significa assim, de uma forma simples, primeiro. Certo. Então, o que é? A gente ouve falar de reforma tributária, assim como nós tivemos a reforma trabalhista em 2017. Tem uma PEC, que é um projeto de lei, que inclusive vai mudar a Constituição de 88, que é a PEC 45, que ela traz uma mudança
uma reforma na tributação. Aquilo que eu já estudei até hoje em relação a essa PEC, a essa reforma, o que nós temos? Muito mudança de nomenclatura. Mudança em si, muito pouco. Então, quando a gente fala de uma reforma tributária, o que nós temos hoje? Então, nós temos lá, né, muitas pessoas sabem, nós temos vários impostos. O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária gigantesca. 34% do PIB, ou seja, 34% do que o Brasil produz é imposto. Ou seja, mais de 1/3. Muita coisa. Então, Muita coisa. Então, por exemplo, se eu produzir 100 sacos de soja, né, vamos dizer, 100 sacos de soja, 34 sacos é imposto. É muito absurdo, velho. Então, a carga tributária no Brasil é altíssima. Então, é 34% de tudo aquilo que nós produzimos. O Estado é nosso sócio majoritário. Exatamente. É isso mesmo. E o que eu falo? A reforma tributária. Aí, vamos fazer a reforma tributária porque nós vamos resolver isso. Não vamos resolver nada. Por quê? Hoje nós temos lá PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, nós temos, né, INSS, nós temos todos esses impostos. O que a reforma tributária está trazendo? Está juntando. Olha, PIS e COFINS agora vai ser CBS, vai ser contribuição Mas não vai mudar de bens o percentual. e serviço. O ICMS e o ISS, ele vai ser agora o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. É que, na verdade, eles juntaram vários impostos num só e mudou. Juntar imposto e unificar não é reforma tributária. Não, é... O que acontece? Tem alguns benefícios, por exemplo, o que está trazendo na PEC? Zerar a carga tributária da cesta básica. Cesta básica, perfeito. Então, o que nós temos que trazer? Produtos mais, né? Que a gente trata lá no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é a essencialidade. Ou seja, o que é isso? Na prática, produtos que são essenciais ao ser humano, à população, serem menor taxado. Sim. Certo. Ou seja, eu não posso comparar, por exemplo, um arroz com um perfume. Não, claro. Não faz sentido. Não faz sentido, porque, olha, o arroz tem que ter 0 de imposto. O perfume, quem pode, compra. Quem não pode... Ou seja, ali eu tenho que agregar mais. Não é uma necessidade, né? Então, básica. assim, as necessidades... Agora, hoje, por exemplo, a gente fala, o Brasil, ele traz essa questão de essencialidade. Energia elétrica é 29% de ICMS. Energia elétrica é essencial. Energia elétrica não é essencial? Todo mundo não precisa de energia elétrica? Nós estaremos fazendo isso aqui, trazendo informação para a população sem energia elétrica? De jeito nenhum. Ou seja, então, se você fizesse uma reforma, no meu ponto de vista, muitos podem discordar, mas se a gente fizesse uma reforma tributária em relação a essa questão, olha, o que é mais essencial, né? O que está trazendo? Cigarros, né, tabaco e bebidas alcoólicas serem taxadas mais altas. Ok, só que qual que é esse impacto? Quantos milhares de pessoas eu tenho trabalhando em uma fábrica de cerveja que, se for afetado o imposto, a população não vai consumir? Quantos milhares de emprego eu vou perder? Eu tenho que ter uma estrutura para isso. Faz sentido. Cara, isso daí você... Não é tão simples. Então, assim, a reforma tributária, o que eu vejo, ela está sendo mais uma reforma política, uma reforma tributária política. Para dizer que foi feito. Para né? dizer que foi feito, porque isso já melhorar essa conversa vem de muito para tempo. melhorar o A ou B. Agora, a reforma tributária, ela tem que ser técnica. Não, tem que ser auditores, tem que ser consultores, tem que ser pessoal técnico. Por quê? Porque se eu diminuir a arrecadação, por exemplo, eu vou diminuir aqui a carga tributária do município, que é o ISS e o IPTU. Aí o município não consegue Qual o andar. impacto disso, né? Qual o impacto? A reforma tributária, eu tenho que gerar condição para que a população, as empresas, consigam pagar o imposto. Não é diminuir ou aumentar. Eu tenho que fazer de uma forma que todo mundo consiga. Então, quando a gente fala reforma tributária, né, o que a gente passa para as pessoas? Tentam entender o que é essa reforma tributária, o que ela vai mudar. Ela vai juntar 2, 3 impostos num só? Isso aí não é reforma.
Isso não trouxe uma análise mais... Por quê? Eu tenho que entender que, assim, os impactos. A reforma, pelo menos da onde eu já vi, ela vem sendo falada há muito tempo, né? Sobre a reforma tributária. Principalmente perto de eleição. Exatamente. E assim, só que o que eu sempre vi, pelo menos por fora, vamos dizer assim, não sendo um estudioso da área, é que geralmente é muito mascarado. Em que sentido? Justamente, vai juntar tudo num só, o que não muda nada. Ou então tira daqui e põe ali. Então, tipo, vou tirar, zerou o arroz, que delícia, não sei o que. Daí no feijão já tá pagando a mais. Não, ou que seja em qualquer outra coisa, sei lá, na gasolina, aí sobe e vai. Então, tipo assim, o resultado final, até onde eu já percebi, foi sempre o mesmo. Entende? Porque assim, como é que você fala o seguinte, é como se você na sua casa, você falasse assim, olha, quanto que eu ganho? Eu ganho 10 mil. Ok, ganho 5 mil reais. Beleza, eu quero diminuir porque eu quero tirar um pezinho, eu quero descansar um pouco mais, tá? Então vamos entender a reforma tributária dessa forma, bem simples mesmo. Olha, eu ganho 5 mil reais, só que eu quero tirar o pé, eu estou muito cansado, eu quero diminuir a minha carga horária e tal. Tá, então eu não vou ganhar 5 mil, porque eu vou diminuir, eu vou ganhar 3 mil. Uhum. Só que eu tinha uma despesa de 4.800. Você tem que diminuir a despesa também. Se eu diminuir a minha receita de 5 para 3, que é o imposto, e continuar com a despesa de 4.800, não vai fechar a conta? Não vai fechar. Então, primeiro, eu preciso diminuir a minha despesa da máquina para poder diminuir a carga tributária. Porque senão eu vou falar, vou fazer uma reforma tributária. É o que já aconteceu com algumas vezes. Olha, eu vou pegar 5 impostos, transformar em 2. Quanto você pagava de imposto? 10. Quanto você está pagando agora? 10. 10,5. O imposto na reforma tributária que traz a PEC não muda nada sobre imposto de renda. Não tem nada de imposto de renda. É a mesma coisa que está hoje. Ou seja, imposto de renda é um dos mais críticos. Sim. Não mudou nada. A reforma tributária não mudou zero o imposto de renda. E sabe o que eu percebo também? As pessoas que nos representam, eles estão cada vez mais ideológico do que técnico. Por exemplo, muitas vezes eles falam umas coisas que realmente não faz nada de sentido, cara. Por exemplo, o pessoal é contra empresários grandes e tal, mas, tipo assim, não entende que a tecnologia, por exemplo, um exemplo bem idiota, por exemplo, o Elon Musk tá querendo ir para Marte, não sei o que, coisa idiota. Só que, cara, as viagens espaciais é de onde surgiu GPS, é de onde surgiram os computadores. Guerra a gente Fria. depende das tecnologias. E o povo, eu vejo que é um despreparo até deles, e eles fazem só pelo populismo. Muitas das vezes. Porque assim, uma coisa que você fez eu pensar uma vez, talvez você nem saiba disso. Eu fui coordenador do Feirão do Imposto pela SIC Jovem aqui de Cianorte. E um bate-papo que a gente estava tendo antes de uma palestra que rolou ali na Unipar, eu estava falando, não, porque nós lutamos pela reforma tributária. Aí você falou assim, tá, mas qual reforma tributária? Aonde que seria interessante essa reforma tributária? Você me perguntou, eu não sabia te responder. E eu era o coordenador do Feirão do Imposto. Não que diga assim, o evento não foi impactante, não teve resultado. Sim, só que a gente tem que refletir mesmo. Porque não basta só fazer uma reforma tributária, né? Aonde que isso impacta no meu bolso? Um exemplo. O cara é caixa de um supermercado. No bolso dele. E ele tá aplaudindo. Reforma tributária, precisa mesmo. Mas onde que impacta isso no bolso da pessoa, né? Tipo, a gente tem que saber entender isso daí. Então, exatamente, quando a gente fala reforma tributária, deixa eu entender, deixa eu ir perguntar para alguém o que é a reforma tributária, o que ela vai mudar? Eu vou estar aqui falando que a reforma tributária não vai mudar algumas coisas, vai, mas no impacto final, ela não vai gerar. Por quê? Se ela for gerar, vai gerar maior. Uhum. Do jeito que está, a reforma tributária, ela vai penalizar muito as áreas de serviço. Ou seja, as áreas de serviço vão ser mais penalizadas. Por quê? Porque a área produtiva vai poder pagar menos
Vai ter que cobrar de algum lugar. É aquela conta que eu falei. Se você tem um rendimento de 5 e você tem 4.800 de despesa e você diminui, os 1.800 vai ter que tirar de algum lugar. Ou seja, se você tirou da indústria, você vai colocar no comércio. Se você tirou do comércio, vai colocar na indústria ou no serviço. Então, assim, reforma tributária a gente tem que entender o que é. Compensa. Porque às vezes a gente está brigando por alguma coisa, eu vejo as pessoas brigando, não precisa fazer. Tá, mas você conhece ela na prática e você sabe qual é o resultado final dela? Não sei. E você está brigando por quê? Conheça primeiro. A gente briga por política, briga por isso. Você tem fundamento para você discutir o que você... É igual eu falo, né? Às vezes, se você não sabe, melhor ficar quieto. Vamos ouvir. Sim. Vamos. Então, assim, o brasileiro ele é muito falta de informação e conhecimento. Mas eu falo assim, também é por falta de buscar. Tá aí, né? Assim, um acesso. Exatamente. Mas vou te fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta na minha cabeça. Por exemplo, a gente citou aqui... que eu também não tenha. E tá tudo bem. É igual coisa, a gente pesquisa no Google. mas assim, foi citado aqui de que o imposto hoje ele é 34% do PIB, por exemplo. Como que a gente poderia reduzir esse imposto? Sei aí, vamos supor 4% só, para 30%, o que ainda é muito. Sim. E isso não afetaria na economia, por exemplo? É uma pergunta, assim, muito abrangente. É uma pergunta extremamente importante. E é uma conta simples, mas eu falo que as coisas simples, às vezes, elas são as mais difíceis de fazer. Né? Para a gente mudar, por exemplo, às vezes, um comportamento nosso, que é uma mania que a gente tem. Né, de deixar o sapato sujo ali e não guardar onde tem. Sim. É uma coisa simples, só que às vezes é muito difícil de você. E eu trago isso também para a área financeira, a área tributária. Para você diminuir uma carga tributária, você tem que diminuir primeiro a despesa. Por quê? Certo. Hoje, o Brasil ele consegue cobrir todas as suas contas? Se nós olharmos para o município, se nós olharmos para o Estado, se nós olharmos para a União, ele consegue? A gente não ouve rombo na mídia todos os dias. Olha, prefeitura não tem condição de pagar folha de pagamento, não tem condição de fazer isso, não tem condição de fazer aquilo. Ou seja, eu tenho mais despesas do que receita. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, a carga tributária, que é 34 hoje, vir para 30, vir para 25? Se eu não diminuir a despesa. Então, eu tenho que fazer uma reforma primeiro, no meu ponto de vista, tá? Muitas pessoas podem discordar. Nós temos que fazer primeiro, nós temos que trazer uma diminuição em relação aos gastos. Perfeito. Aí sim. Então, por exemplo, quanto que nós arrecadávamos de COFINS? 1 bilhão de reais. Beleza. Esse 1 bilhão de reais está sobrando? Não. Então não dá para mexer. Então, como é que eu vou trazer de 1 bilhão para 800? Os 200, quem que vai pagar os 200? Alguém vai pagar. Ou seja, agora, se eu trouxer a minha despesa para 800, eu posso abaixar o imposto para 800. Por quê? Porque aí a conta vai fechar. Então, não adianta eu fazer uma reforma tributária, porque a gente brinca, eu vou estar enxugando gelo. Sabe me dizer qual que é o maior custo hoje do Brasil? Tipo assim, em nível federal, vamos dizer? Em relação a custo-produto? Não, o custo... Diga assim, que a gente, por exemplo... De onde sai mais dinheiro? Para poder diminuir essa conta. Porque assim, a gente fala muito de... o deputado federal tem que receber menos, ou não sei o que, tem que receber menos. Ok, tudo bem. Mas isso resolveria o problema? Eu falo assim, às vezes o cara reclama que o salário de um deputado... Não lembro bem hoje, é 50 mil, mas um cara lá ganhar 50 mil. Poxa vida, é uma estrutura para o cara ser um deputado. Sim. Então, se ele falar, ele ganhar 50 mil, o problema, não vamos nem entrar no mérito de corrupção. Eu acho que o maior custo está nisso. Eu ia falar também. Não vamos entrar nisso, porque isso aí é uma coisa que a gente está no... Infelizmente, nós não temos... O Brasil é perfeito, vamos fingir isso aí. A gente... Mundo hipotético. A gente pensa assim, né?
Por que existe... Só uma questão. Por que existe político corrupto? Porque tem população corrupta. Isso, veio daqui. Então, saiu do assim, meio da sociedade. Se eu roubar alguma coisa e tiver alguém para vender... Já conversamos sobre isso também no Já. podcast. Então, assim, se eu roubar algo e for vender e ninguém comprar, eu não vou roubar mais. Ou seja, então nós temos... Então, não uma adianta, questão estrutural. não adianta a população falar assim que o político é corrupto, porque cada um, né, tem o político que merece. É isso. Mas vamos na questão técnica aí, né, no nosso linguajar. A questão hoje do custo não é a questão, né, é a política. Por quê? Olha, eu vou entrar na política, eu tenho cargos, né, quantas pessoas que eu vou colocar. Hoje nós temos uma máquina política gigantesca. Deveria ser bem enxuta, mas não é. Ou a gente fala, muita gente é contra a privatização, mas algumas coisas poderiam ser. Por quê? Porque é onde gera recurso. E daí gera a livre concorrência também. O cara vai ter que fazer a empresa dar lucro e aí quando você vai, por exemplo, num órgão público, lá no começo do nosso bate-papo, o que a gente estava falando em relação a conformidade, a você estar muito confortável ali na sua zona de conforto. Se eu tenho, por exemplo, um cargo público, que eu sou um auditor, Ninguém pode mandar embora? Ninguém me pode mandar embora, de forma nenhuma. Né? Nós vemos, às vezes, professores de universidade públicas não dão aula, mas não podem, são concursados, não pode ser mandado embora. Ou seja, se fosse num lugar que ele tivesse que produzir para poder e fosse ganhar... cobrar dessa produção, né? É que assim, tem áreas que parece que a privatização é a solução da parada. E tem áreas que não. Não acho que é quando é social. Eu falo assim, não é tudo 880. A gente tem que analisar. Então, assim, hoje o custo do Brasil ele é gigantesco, ele é muito alto. Então, assim, primeiro, diminui as suas despesas para depois você diminuir a sua receita. Porque se você diminui antes, a conta não fecha. A conta é simples, né? Você tem que gastar menos do que você ganha. Pronto. É isso. Fechou. Entendeu? E, cara, é isso, não tem muito o que discutir. O povo tá tudo falando de reforma tributária, tá uma discussão, um brigando com o outro, e na verdade não vai mudar nada. Muda um termo da PEC, isso. Gente, tá? A tabela de imposto de renda, por exemplo, o salário que você ganha lá, R$ 2.800, que você já paga o imposto, a tabela do imposto de renda, ela faz 7, 8 anos que não tem atualização. Ou seja... o percentual que você pagava lá atrás, o seu salário subiu, todo ano você paga mais. Por exemplo, o ano passado eu pagava 7%. Tá, então tudo bem, meu salário subiu, eu vou continuar pagando 7%. Não, eu paguei 7%, agora eu pago 8%, eu pago 9%, eu pago 10%. Ou seja, seu salário subiu e a tabela não foi atualizada. Cara, e sabe o que é doido? Que o sistema tributário é tão complexo que obriga as pessoas, por exemplo... A sonegar. E é também um exemplo. Não te incentiva a crescer. Chega um momento que você fala assim, beleza, se eu faturar até aqui, eu vou ganhar, eu vou ter um lucro de X. Se eu vender 100 mil a mais, eu vou ganhar menos, por causa que aumenta a carga tributária. Aí, por isso que tem empresa que tem 6 CNPJ e não sei o quê. Porque, cara, não faz sentido. Em vez de incentivar, né, as empresas a crescer, pelo menos eu quero saber de você o que você acha sobre isso. Porque, ao meu ver, tipo, olhando como leigo, tipo, porque como que eu posso te dizer? A minha empresa é uma empresa muito simples, é pequena e tal, mas assim, eu vejo que tem... A maioria das grandes empresas tem mais que um CNPJ, monta um grupo, monta uma holding, alguma coisa assim. O que você pensa sobre isso? Você acha que não teria algo que daria para mudar aí, para ajudar as empresas a crescer? Perfeito. Essa é uma pergunta que eu trabalho muito com os meus clientes e a gente vê assim, ó. Por exemplo, hoje nós temos 3 regimes tributários no Brasil. Simples, nacional, né, que de simples não tem nada. O lucro presumido e o lucro real. E alguns empresários, eles chegam exatamente isso que você falou. Eu não vou crescer, eu não vou aumentar a minha venda porque eu vou pagar muito imposto. Gente, isso não pode acontecer. Eu falo assim, aqui no Brasil, isso eu já fiz inúmeros trabalhos, inúmeras auditorias, que muitas empresas sonegam.
Mas tem muitas empresas também que pagam mais do que deveria, por não ter um planejamento tributário. Ou seja, né, quando você, né, o simples, você tem que fazer uma análise. Se o contador falar assim, você perguntar, olha, qual que compensa mais para a minha empresa, lucro real, lucro presumido ou simples? Ele tem que fazer conta. Se ele falar lucro presumido ou lucro real, ele está chutando. Ele tem que fazer conta. Só para a gente entender, o que é lucro real, o que é lucro presumido, como que funciona, só de uma forma bem rápida. Tá. O Simples Nacional, a empresa ela pode faturar até 4.800.000, federal, ano e 3.600. Só que a alíquota do Simples ela é progressiva. Ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu pago. Exatamente. Então, e aí tem empresas que falam assim, olha, eu já faturei 3.400.000 esse ano. Eu estou em outubro. Segura as vendas aí, porque eu não posso faturar mais. Porque senão eu vou desenquadrar do Simples. Cara, isso é complicado, porque não faz sentido nenhum, né? Cara, mas o Duque que faz, porque o MEI faz muito isso. Vamos mudar o regime tributário da sua empresa e vamos crescer, vamos expandir. Mas eu digo não faz sentido no ponto de, tipo assim, pô, eu tô vendendo muito, eu tenho que parar de vender muito. Porque senão fica... Você já porque pensou? Senão fica inviável, mas fica inviável, mas tipo senão... assim, é estranho, tá ligado? Se não fica inviável o meu negócio, não, eu vou pagar... Ou seja, o Simples Nacional, então, ele é gradativo. Ele paga um imposto único sobre o seu faturamento. O lucro presumido, ele é basicamente a mesma característica, você paga pelo faturamento, só que ele tem uma alíquota fixa. E você pode faturar até 78 milhões. Entendi. O lucro real, acima de 78 milhões de reais anual, você é obrigado a optar pelo regime do lucro real, né? Que é a compensação das suas entradas com as suas saídas, né? Então, você tem que conhecer. Às vezes, não, eu tenho que permanecer no Simples, eu tenho que permanecer no Simples. É falta de instrução isso também. E, às vezes, é falta do contador. Às vezes, o contador quer fazer o Simples porque é o mais fácil para ele. Cobra um valor adequado para você fazer o lucro presumido e o lucro real para ele. Que para você, provavelmente, é mais trabalho, né? Mais trabalho, só que você vai agregar mais para o seu cliente. Então, o seu cliente pagava R$1.000 de honorário, só que ele pagava 10 mil de imposto. Aí você vai cobrar 2 mil de honorário e ele vai pagar 6 mil de imposto. Ganhou 2 ainda. Ganha 2. Né? Nós estamos falando assim, mas sim, de uma forma de padaria, mas né? a conta é muito maior. Sim. Né? Nós fizemos um trabalho de planejamento tributário para um cliente em 2021 que nós reduzimos R$790 mil no ano de imposto. Um cliente? Um cliente, R$790 mil. Nós comprovamos. Quanto você faturou o ano passado? Faturei X. Pagou quanto de imposto? Pagou isso. Pagou, tá certo? Tá. Quanto você faturou agora? Eu faturei Y. Quanto que você pagou? 790 mil a menos. Cara, na regrinha de 3. Na regrinha de 3. Percebe? Então, assim... Ele te deu um beijo depois dessa. Não, nesse cara aí, você pode cobrar o que você quiser dele também. O que quando eu comecei a atender o cliente, X de honorário. Quando eu apresentei isso para ele, só que agora, né, é um trabalho, agora o honorário é 3x. Não, perfeito, tá Cortez. Pode ir. Porque... Mas como que o cara vai discutir com você sobre isso? Eu falo, não, é isso mesmo que eu vou ter. Então, assim, eu falo assim, que todo, independente seja contador, eu tenho que agregar para o meu cliente. Eu tenho que agregar valor para ele. E é dessa forma. Cara, aí voltando rapidinho, só pro lance do pensamento do brasileiro, né? Você olha isso, aí você pediu 3x a mais pro cara, né? Você olhar e fala, mas não, o cara tá ganhando as minhas costas. 3x é pouco, mas, mano, você tá ganhando 3 vezes a mais do que você já fazia para fazer a mesma coisa que você fez nesse ano. E o cara já vai olhar e falar, não, de acordo com o pensamento de hoje. Quem não tem essa perspectiva que você falou, ele fala, nossa, o cara tá enriquecendo nas minhas costas. Ou seja, é aquilo que eu falei. Às vezes, R$500 é caro e 5 mil tá muito barato. Ou depende do quê? O retorno que você tem. Uhum. Às vezes você tem um cabeleireiro que trabalha lá para você. Você pagar 2 mil para ele, às vezes, rapaz, 2 mil ele não está fazendo nem 2 mil de serviço. Às vezes ele fala, poxa vida, pro fulano eu paguei 7 mil esse mês. E ele te trouxe 15, 20. Então, compensava o quê? Você pagar os 2 ou você pagar os 7? Com certeza o 7. Então, assim, o brasileiro às vezes ele faz conta muito pequena, ele não faz uma conta mais, né, uma análise mais ampla. A longo prazo. E às vezes falta o que assim, é uma abertura é uma cultura. Né? A frase é simples essa. Nós temos uma cultura de ficar no que é cômodo.
e não evoluir. Caramba. Eu acho que até a questão, como a gente falou desde lá do começo e tal, né? É algo referente à criação, assim, em que sentido? Que nem a gente comentou, desde a escola a gente é criado para trabalhar para os outros. Sim. Entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Eu estudei numa escola, por exemplo, que as carteiras eram 5 carteiras juntas, então você sempre interagia ali. Só que o que falavam? Eu pensava, pô, vai, né, conversar entre as pessoas ali, vamos criar alguma coisa. Mas aí não, era tipo assim, para você aprender a trabalhar em equipe numa empresa. Mas, poxa, tá ligado? É diferente, mas é a mesma coisa. E assim, essa questão que a gente estava comentando é muito do medo do pós, e às vezes por não ter o conhecimento, como eu falei lá no começo, a gente fica com medo de tirar, R$500, como você citou aí, por exemplo, o MEI tá lá e tal, tá faturando 5 mil, ele fica com medo de tirar os quentão ali, porque ele fala, pô, mas dos meus 5 agora é 4.500, cara, e aí e tal. Só que, tipo, às vezes vale muito mais a pena. Cara, você quer que eu fale um negócio? Às vezes não, vale muito mais a pena. Esse bate-papo já vale muita grana. Dá pra vender. Já. Vamos cortar do YouTube, vamos fracionar e vamos vender até curso. o que eu ia comentar lá atrás, né? Que eu comentei que eu tive a primeira experiência, contador e tal, que era algo relativamente simples, né? Que era do imposto de renda. Só que o tempo que aquilo me economizou em fazer já valeu muito a pena que eu paguei. E a gente fala assim, ó, esse dia eu dei uma palestra num colégio público, num bairro, e as pessoas às vezes ficam assim, não, as pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que estudam em colégio particular e faz, né? Eu sempre estudei em colégio público a minha vida inteira, né? Aqui no Senhor estudei a maioria do tempo no IGLEA. Também sou do IGLEA. Me formei na UEM, né? Depois fiz pós-graduação e outra graduação em outra universidade, né? Fiz na Unipar. Mas então, depende muito de cada um. Não, eu estou na escola pública, eu não aprendo nada mesmo, ainda não vou. Não, você consegue aprender. Com certeza depende de cada um. E hoje, né, só uma adendo aqui, a gente está tendo. Hoje a gente tem muita deficiência em relação à mão de obra. Eu, para contratar, por exemplo, pessoal para trabalhar na área contábil, hoje está assim, muito difícil. Por quê? Porque não tem profissional. Nós estamos tendo que formar profissionais. Porque não existe mão de obra. Na verdade, claro, né, que isso é uma realidade, mas assim, uma coisa que eu vi, inclusive na área em que eu me formei em tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Então, assim, programação, resumidamente. É muito grande. ADS, né? É o carinha do computador. Mas, isso, o cara do TI, da impressora, essas coisas. Assim, dentro da minha área, o que acontece? Até eu me formei na Unipar também, o Rony falava muito isso, do seguinte, você pode chegar no fim, pega seu diploma, você não vai arrumar um trabalho se você não continuar se atualizando. Então, tipo assim, não adianta só se formar. O que acontece hoje, que eu vi e presenciei, foi de pessoas se formarem e simplesmente ter o papel, mas não saber o que está fazendo. Exatamente. Entendeu? Ou não ter... Analfabeto funcional. É isso. O cara sabe, vamos dizer assim, às vezes a teoria, ou pegou, como eu falei, o diploma, mas não exerceu, não aprendeu, só passou aquele tempo ali para ter o diploma. E ficou no tempo. Ficou na beira da estrada. Isso. Aí. Exatamente. Eu não exerço atualmente, porém isso me fez evoluir muito, né? Cara, a questão da faculdade e tudo mais. Não, faz sentido. E eu trabalhei um bom tempo na área de tecnologia. Mas só que eu vi muitas pessoas se formarem junto comigo e ir para um chão de fábrica, por exemplo. Essa é uma questão que você falou aí, só complementando o que você disse. Nada contra o chão de fábrica, né? Eu falo para os meus alunos, por exemplo, quem se forma em contábeis. E eu pergunto para eles, vocês sabem quantos por cento vocês saem daqui formados no 4º ano sabendo atuar? Aí 30%, 50%, 60%. Eu falo de 5 a 10%. Aí eles levam um choque. Uhum. Eu falei isso numa turma, turmas de formando numa outra cidade. E quando eu falei isso, o aluno me questionou. O aluno, professor, mas eu não concordo. Eu falei, não, tá certo, vamos
Vamos debater isso. Vamos conversar sobre. Né? Vamos conversar sobre. Eu fiz umas 5 perguntas para ele. Olha, vocês estão formando, né? Então eu perguntei para ele, olha, como é que você faz um SPED, contribuição? Como é que você elabora uma FD Reinf? Agora estou falando em termo técnico, Sim. né? Você estava falando para formando. Então, como é que você faz um SPED de contribuições? Como é que você elabora uma ECD para entregar para o fisco? Como é que você elabora uma ECF? Né? O que é uma substituição tributária? Como é que eu calculo uma substituição tributária para colocar na nota fiscal? Ele não soube responder nenhuma. Ele não soube. Ele falou, professor, me perdoa, o senhor está certo. Então, até te fazer uma pergunta. Eu sou o cara que não está no 5, 10%. Então, assim, e eu falei assim, e eu não estou falando isso para humilhar, para poder... Não, porque é a realidade. E a partir dali ele tem que buscar o conhecimento. Aí ele veio depois e falou, professor, mas como é que... Eu falei assim, olha, fazem cursos complementares. Olha, o CRC dá curso gratuito. Tem lá uma plataforma que você entra, lá tem vários cursos gratuitos, que são... Você vai aprender, olha, hoje eu vou aprender sobre escrita fiscal. Hoje eu vou aprender sobre SPED. Hoje eu vou aprender sobre folha de pagamento. Ou seja, você vai agregar. A hora que você sai, você fala, opa, não estou top, mas eu já saí dos 10%, já estou nos 30%, 40%. Então, é você que tem que buscar, entendeu? Eu até ia te perguntar o seguinte, você como professor universitário ali, esse tipo de prática, como você fala, sei lá, os termos que você usou aí, que eu não vou nem tentar repetir. Essa prática não se aprende na faculdade. Por exemplo, tem um sistema para isso que você usa e tal, mas isso não se aprende. Não se aprende por quê? Porque na universidade, na realidade, assim, a gente teria que ter... Por exemplo, por que as universidades europeia, norte-americana, elas são muito mais valorizadas? Por quê? Estudo tempo integral. Você não vai fazer um curso de administração em Harvard e vai estudar lá 3 horas. Não. Harvard, você chega lá, você estuda caso. Olha, nós vamos estudar aqui o curso de administração em Harvard. Você vai estudar, por exemplo, os cases. O professor traz um case, olha, nós temos um problema na empresa aqui, vocês têm que resolver. Na prática. Na prática. Ou seja, durante o curso que você tem lá 5 anos de curso, tempo integral... São 10 anos aqui, por exemplo. Você faz um estágio dentro do curso. Você vai resolver problema de 1.000, 2.000, 5.000 empresas. Ou seja, a hora que você vai para o mercado de trabalho, você tem experiência. Faz sentido. Agora, aqui, a grade nossa, infelizmente, é o quê? Você vai te abrir, olha, você tem que aprender isso aqui. Eu vou te dar, é como se fosse assim, eu vou te dar tópicos para você aprender, só que cada tópico desse aqui você tem que buscar um curso. Então, isso aí, e vale de cada um. E você, como professor, isso não te frustra? Muito, muito. Você vê assim, o que eu faço? Tem alunos, por exemplo, eu já dou aula, né, já há 20 anos, e eu tenho vários alunos que são formandos e falou assim, professor, eu quero atuar como contador, só que eu não me sinto confortável. O professor me ajuda? O professor faz uma parceria comigo? Eu falo, faço. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, você tem o seu cliente, nós vamos fazer a contabilidade, eu vou te dar o apoio, e nós dividimos os honorários. A hora que chegar um tempo, você fala assim, professor, olha, agora eu tô de boa. Tô de boa, agora né? Consigo caminhar sozinho. Beleza, aí você continua o seu processo e beleza, tudo certo. Cara, olha a oportunidade, velho. Porque o cara pode pegar e ter todo o suporte da sua empresa por trás. Agora, o cara fala assim, mas você, né, tem pessoas que falam, mas você tá louco, você vai fazer isso aí. Vai dividir com o cara. Você vai dividir, você vai aumentar... O cara já é rico. É assim, 5, 6, uns 8 alunos que têm esse processo comigo, até hoje tem. Por quê? Porque agregou para mim e está agregando para ele. Sim. É parceria. Eu falo, é a parceria do ganha-ganha. Então, ele ganha, eu ganho. E não tá errado, tá tudo certo. Cara, assim. Na verdade, o cara tá ganhando para aprender. Então, assim, o cara fala, né, poxa vida, eu vou falar, você acha que eu vou ensinar esse cara aqui a ser meu concorrente? Não. Concorrente é parceiro. Se eu ver os outros contadores como, né, como adversários, como...
Poxa. Cara, e eu acho também que é o seguinte, se você começar a perder muito cliente para as pessoas que você mesmo está ensinando... É porque Algo... estão sendo melhor que você. Isso, e alguma coisa é você que tá pecando, né? Sim. Então, tipo assim, não é que você vai ter que menosprezar os outros ou deixar o outro menos inteligente, vamos dizer assim. Na verdade, você que vai ter que se especializar e entender o porquê. Porque assim, que nem você falou, é 20 e poucos anos de contador. Cara, eu tenho certeza que a forma que você começou a fazer contabilidade há 25 anos atrás mudou. Imagina se você chegasse e falasse, não... 1000%. Eu sou contador, sou professor universitário, filho. É assim que faz e tá pronto. Eu sempre... Criei aquela história que fala assim, 20 anos fazendo isso aqui dá certo, por que eu vou mudar agora? Eu falo para os meus alunos, né? Eu fiz contabilidade quando você... Né, era um livro e você fazia manual, depois máquina datilografar, depois tinha um computador para 12 pessoas, aí você só fazia uma parte lá na parte contábil, o restante você fazia na mão. E assim, e daqui provavelmente 5 anos, daqui 10 anos, eu vou estar fazendo contabilidade completamente diferente do que eu faço hoje. Ou seja, é evolução, e a evolução é normal. Ela é saudável. Né? Se você não se adaptar, é isso aí. Você ficou para trás, não tem dessa. Mas basicamente o bate-papo se resume em quê? Procure informação. Em qualquer área. Procure informação sobre contabilidade, sobre a sua empresa, sobre empreender, o que é imposto, por que eu pago, quando que eu pago, como é que eu posso pagar menos, de uma forma legal, de uma forma justa. Então, essa é a importância, nós sabermos. Porque às vezes assim, mas eu tenho que sonegar porque todo mundo sonega. De repente você não precisa sonegar e você consegue ter o seu rendimento, o seu retorno. Né? Então isso falta o quê? É isso que você falou, é informação. Quando eu sei, eu consigo me programar, me planejar. Né? Quando a gente faz, por exemplo, que a gente fala numa ferramenta dentro da contabilidade que é fluxo de caixa projetado. Né? O que é isso? Nome bonito, né? Fluxo de caixa projetado. O que é? É simplesmente você saber quanto que você vai ter que pagar lá em dezembro. E o que é esse fluxo? A gente demonstra para o nosso cliente, olha, lá em dezembro você vai ter um desencaixe aqui. Você vai ter 20 de receita e vai ter 25, 30 de despesa. Que é aí onde entra os 13º, entra a férias do pessoal. O que eu sei? Se eu já sei disso, eu já vou atrás do meu gerente, do banco, para mim captar um recurso. Eu tenho tempo para analisar juros. Olha, o banco aqui me ofereceu a 2,5, o outro me ofereceu a 2. Mas eu vou precisar lá em dezembro, hein? Agora, as pessoas não se planejam. Aí o que acontece? Lá em dezembro, no dia 20, no dia 19... Cara, no desespero... Você fala assim, eu preciso de 10 mil para amanhã. Aí você liga para o gerente. Aí o cara aplica a taxa que ele quer. Aí ele fala assim, 5%, 6%. Ou você vai no agiota, 6, 7%. Você vai pagar. Sendo que se você tivesse planejado, você pagaria 1,5%, 2%. Ou seja, são ferramentas que as empresas... E a gente fala assim, mas isso aí tem muita empresa que não faz isso. Quando você chega para ela assim, quanto que você vai ter que pagar? Né, qual que é as suas contas que você tem que pagar em novembro? Não sei, eu só sei da semana que vem. Cara, você quer um exemplo bem básico disso? Um exemplo bem besta. Por exemplo, na minha área, que é onde eu entendo, muitas pessoas eles adiantam um cartão de crédito. Então, vamos colocar, por exemplo, ali, eu passei cartão de crédito R$5.000 por mês e eu fui, e todo mês eu adianto o cartão de crédito, ele é 1%. Um exemplo hipotético, eu já pago a taxa, mas geralmente 1% foi barato, né, velho? Porque geralmente 2%. Foi bem conservador. Tá, vamos colocar 2%. No ano são 24% de todo o faturamento. E aquilo te ajudou um mês só. Só o primeiro mês, porque o segundo mês você teve que adiantar de novo, porque você não tinha desse mês para cair agora. E, cara, é muito dinheiro. E se você planeja, foi aquilo que eu falei para você, que é a questão financeira, por que você antecipou? Porque às vezes tinha uma conta que você tinha que pagar um boleto. Vamos negociar com o meu fornecedor. Olha, me dá uma carência aqui, né, que eu tive um desencaixe aqui. Eu vou te cobrar um juro de 3%. Beleza. Mas é uma conta que você fez, uma conta básica, 24 contra 3. Não, e às vezes até um empréstimo no banco, que seja. Falou, acho melhor eu trazer um capital de giro, pagando 3%, 4% ali, trago para cá, eu não preciso adiantar o meu cartão de crédito, e é 24 por 3. E não tem como. É uma conta muito besta. E te ajudou só naquele ponto específico. Eu falo assim, gente, contabilidade não tem... Eu gosto de explicar sempre para o meu cliente e ele entender. Por mais leigo que ele seja de contabilidade, ele tem que entender. Por quê?
é básico, é números. Eu falo contra números, não tem argumento. Né? Se eu falei para você, ó, que é 10, é 10, é 8, é 8, não tem segredo. Então, não foge disso. Massa demais. Ô Marcos, e quem quiser te encontrar, onde que o cara te encontra, caso o cara tenha uma dúvida, como que faz para ele te... Cara, tipo assim, tô começando, tô fudido, tô perdido. Como que o cara te encontra? Fala para nós. Hoje, na realidade, a gente tem, né, eu tenho 2 empresas hoje, né, tem a Cortez Assessoria. Nós estamos ali na Zona 6, né, Rua dos Bandeirantes. Tenho o WhatsApp aí, 449-944-7273. Então pode... Ah, mas eu vou tirar dúvida, vai cobrar? Não, nós vamos... Se eu puder ajudar, vou tirar dúvida. Eu falo assim, primeiro a gente tem que agregar para depois... Ah, mas você vai cobrar consulta? Não, eu não cobro consulta, a gente tira dúvidas. Eu tenho uma outra empresa que chama Bunker Soluções, que ela trabalha a implementação de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um outro assunto que a gente pode marcar. A gente pode voltar a conversar sobre isso aí, cara. A Lei Geral de Proteção de Dados ela está entrando muito firme, né, muitos problemas. E é um outro bate-papo que a gente pode marcar, um outro dia, que é um assunto... E rende mais um outro podcast bem sobre atual, isso, né? Viu? Com certeza. Bem atual. Inclusive é um negócio que a gente queria entrar, só que daí já foi o coisa. Mas vamos marcar um outro. Vamos marcar e a gente vai conversar ainda sobre LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é extremamente... E é lei. Não é que assim, né? Isso vai vingar. Não, isso já é lei, né, desde 2018, implementação mais firme em 2020, mas nós já estamos aí basicamente com 5 anos e as multas estão vindo Você quer pesadas. fazer um catadão do que é isso? Pelo menos para a gente entender o que Lei Geral de Proteção de Dados. Porque pelo menos nós vamos usar isso aí, para quando nós for te chamar para conversar sobre, nós usamos esse... O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Na realidade, é você proteger o dado da pessoa física. Então, hoje, por exemplo, um grande processador, os escritórios de contabilidade. Né? O meu escritório de contabilidade, eu acho que da região aqui é o único que é implementado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, por exemplo, eu ligo, né, você liga lá no escritório de contabilidade de onde você tem, ou alguém liga, olha, eu preciso aqui do telefone do Jonathan, eu prefiro Ou seja, eu estou passando o dado de uma empresa. Ou a pessoa liga lá no clube, olha... eu quero o telefone de fulano. Só para contar uma historinha assim, bem rapidinho em relação a LGPD, como é que é a questão das implicâncias. Na região aqui teve uma empresa que uma moça entrou na empresa, né, e falou assim para a secretária, olha, eu queria deixar um currículo meu aqui, para quando tiver uma vaga, aí, uma oportunidade... Ser chamado. Você está procurando um emprego. Eu posso deixar o currículo? Pode. A secretária deixou aqui, falou, eu vou entregar lá no RH, e ela deixou o currículo na mesa dela, virado para cima. Né? Passou um funcionário, era um currículo, tinha uma foto de uma mulher, era uma mulher bonita. Já imagino, meu. O cara tirou foto, né, ali, tem o Instagram, o celular, o e-mail, tem os contatos da pessoa, ele tirou foto e começou a mandar mensagem. Ou seja, essa mulher, a cidade pequena... Né, isso foi aqui em Cianorte? Não, região. Uma cidade um pouco menor que Cianorte. Ela viu a foto e falou assim, essa pessoa trabalha na empresa onde eu deixei o currículo. Vazou o meu dado. Ela entrou com um processo contra a empresa de vazamento, não é danos morais. Danos morais hoje dá 8, 7 mil reais, quando dá. Vazamento de dado de dado sensível. Ela ganhou uma ação, 78 mil reais de vazamento. Nossa, alguém vaza meus dados aí, velho. Então, percebe como que a empresa tem que... Caramba, que loucura. E a gente percebe assim, né? Eu conversando com um juiz que cuida da LGPD e já fez muitos casos, e ele fala assim, é uma informação básica e, tipo assim, vazou o dado ali, mas não foi... Mas é lei. Vazou um dado de uma informação. Faz sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se... Vou criar um exemplo hipotético aqui para mim ver se enquadra nisso. Eu devo num banco. Um exemplo. Eu devo num banco, meu pagamento está atrasado, o banco está tentando entrar em contato comigo e eu não pago. Um exemplo.
e você trabalha no banco, e você comenta sobre isso com uma outra pessoa, é um vazamento de dados também? Vazamento de dados. Entendi. Vazamento Porque de isso dados. daí é muito grave, né, cara? Vazamento de dados. Por exemplo, né, nós temos casos, pode entrar aí entra, né, no Google e digita lá últimas notícias da LGPD, multas. Né? Então, por exemplo, teve uma universidade, uma faculdade, que ficou abordando pessoas para poder participar do vestibular. E começou a mandar mensagem. Não, a justiça determinou pagamento de multa por vazamento de dados e importunação. Então, por exemplo, você fez um cadastro numa empresa e essa empresa... Cara, o povo vendia o CRM antigamente, vendia os dados. Então, na realidade, isso é tudo o quê? É vazamento de dados. Cara, é incrível. A minha mãe se aposentou. A minha mãe se aposentou. No primeiro dia que caiu o dinheiro dela como aposentada, eu juro por Deus. Ela ligaram na casa dela, ligaram na casa dela com empréstimo de aposentado. Minha mãe falou, gente, mas é o primeiro dia. Como que... E da onde que vazou isso? Você pode pesquisar aí, vazamento de dados do INSS de pensionista. O INSS foi multado, uma multa gigantesca, em função de vazamento de dados nesse sentido. Alguém lá de dentro vazou. Por quê? Porque se você aposentou, o cara do consignado já te liga, vai oferecer o crédito consignado. 5 mil, 10 mil para descontar em folha. Ou seja, vazamento de dados. Vazou dados. Então, né, só para a gente finalizar essa questão da LGPD, e a LGPD, ela foi uma... Se quiser prolongar uma também, força, tá de boa. A gente foi veio uma força muito forte externa. Não é uma força, não veio do Brasil isso. Veio do exterior. Olha, vocês têm que controlar dados de vocês. Dados de vocês, todo mundo tem. Tá para todo mundo, é verdade mesmo. Ó, quem vai numa farmácia aqui em Cianorte, e aí o cara chega lá, você pedir alguma coisa, a pessoa fala seu CPF. 134 888. O cara que está do lado, ele está escutando seu CPF. Se ele já sabe seu nome, viu seu CPF, ele fica ali... Ele vai e ele vê onde você mora. Ele te acompanha e vê onde você mora. Então, ele tem o seu nome, ele tem o seu CPF, tem seu seu endereço. Aí pesquisa pro seu nome no Google, tá lá o seu telefone. Aí, ou seja, ele já tem quase todas as informações suas. E o que ele pode fazer com isso? Financiar ou seja, o que você tem que fazer? Qual que é o seu CPF? Digita aqui. Você vai digitar, só você vai ver. Nem a caixa ali. Ou seja... Cara, é um negócio tão simples, né? Quando você vai fazer um cadastro, por exemplo, geralmente na parte de saúde. Vamos fazer a primeira consulta? Já consultou aqui? Não, então vamos fazer o cadastro. Seu nome? Endereço? CPF? Quem está do lado está escutando. Se o cara está gravando, ele sabe da sua vida inteira. Sabe o nome da mãe? Ou seja, então a LGPD vem o quê? Para criar processos, para criar condições de você manter dados. E eu falo que a LGPD é igual a questão em relação à parte de saúde da empresa. Então, por exemplo, um funcionário, ele se machucou. Aí ele alegou lá que a empresa é culpada. Tá? E ele vai entrar na justiça. O juiz pergunta o quê? A empresa tem laudo ergonômico? Ou seja, ela tem uma medicina do trabalho? Uma prevenção sobre esse tipo de acidente? Ela tem? Não tem. Condena. Quanto que que está pedindo? Condenado. É a mesma coisa a LGPD. Vazou um dado, mas a empresa tem LGPD? Tem. Opa, vamos analisar. Vamos ver de onde se vazou mesmo. Porque mesmo você tendo LGPD, pode vazar o dado. É ser humano. Agora, se você não tem e vazou um dado e não tem LGPD, é condenado. Não tem. Caramba. E, cara, isso é tão normal, esse que nem você falou, essa indicação... O dia a dia, né? Não, e a indicação de nomes é muito simples. Sei lá, por exemplo, assim, eu já fui em evento, eu já participei de um evento como patrocinador e depois eles me forneceram a lista de presentes no evento, com nome e telefone para mim entrar em contato. E, cara, isso é um vazamento de dados. Vazamento de dados. A não ser que seja uma coisa que a pessoa esteja consciente. Porque assim, você tem que ver as letrinhas miúdas dependendo do que você está fazendo também. A gente tem que tomar cuidado no que assina virtualmente também, né? E assim, só que assim, o que a gente tem que ver? Hoje, por exemplo, às vezes o funcionário. A gente teve uma outra multa em uma outra empresa, por exemplo, que o funcionário saiu, aí o advogado chegou para ele e falou assim, seu nome era colocado no mural lá de aniversariantes? Ele falou, era normal, todo mundo.
Falei, mas você autorizou isso? Você consentiu? Não. R$18 mil de vazamento de dados. Caralho. Porque falou que era aniversário dele naquele mês. Isso o juiz de direito federal, doutor Alexandre, Nossa, falou. o que Aí ele falou assim, ó, povo louco. ele falou assim, ó, é um absurdo, só que está na lei, vazou o dado sem consentimento. E não é o consentimento, não é você, não é você entrar um funcionário e você falar assim, ó, me autoriza aqui todos os dados eu posso fazer. Não. Procuração, antigamente, ó, não tinha lá, né, quem é do direito aí, procuração com plenos poderes. Hoje não, hoje a procuração é específica. Então, a autorização do funcionário, da pessoa, tem que ser específica. O que você vai fazer com o meu dado? Olha, eu vou fazer isso aqui. Caraca, mano. Mas até para isso, para me postar na internet o aniversário do meu funcionário, eu tenho que postar. Eu tenho que ter autorização dele. Por quê? Porque o cara pode não querer. Cara, mas isso é meio... Nossa, isso é até Se assustador. vamos pegar. O cara é de uma religião, por exemplo, que não comemora aniversário. Ninguém pediu para ele, colocou lá. Aí os caras chegam lá e começam a bater palma para ele. O cara não comemora aniversário daí. Ele vai se sentir constrangido ou não? Ele tem mesmo uma religião dessa também. Tem, minha esposa, que é testemunha de Jeová. Sim. Percebe? Então, é muito o cuidado. Então, assim, é muito... Por quê? O que traz a LGPD? Dado sensível, é dado... né, é religião. E o que a gente fala para as empresas? O que a gente orienta? Né? Nós fazemos implementação de LGPD, né, com essa outra empresa que eu tenho, que é a Bunker, e nós falamos o seguinte, às vezes você vai preencher um cadastro numa empresa e você coloca lá 50 informações e você não usa. De repente você pede lá, dá o seu nome completo, CPF, RG, título de eleitor. Você usa o título de eleitor para quê? Não, mas está na ficha que eu vou... Para que você vai pegar título de eleitor se você não usa? Aquela informação que você não usa, não coleta. Porque pode vazar exatamente essa. Pode vazar uma informação que você não tem necessidade. Você nem precisava ter. E você está pagando uma multa por ter vazado. Percebe? Então, esse é um assunto que a gente pode... Cara, eu quero. Interessante. Não, agora eu já quero um bate-papo desse. Nossa, já vou ter que avisar uma galera para tirar os nomezinhos de parabéns. Tá maluco. Mas obrigado por ter vindo, cara. Eu acho que... Cara, top demais. E agora o que nós vamos fazer? Vamos começar a inventar um monte de tema, que nem a LGPD já é o próximo, e nós vamos pegando consultoria de graça. Entendeu? Isso. Porque nós estamos agregando uma troca. Exatamente. Se você quiser mandar pergunta, você vai ter que mandar o Pix. Beleza? A pergunta vai ser assim: você faz um Pix, no campo de descrição você faz a pergunta. E o Pix não vai ser meu CPF, só pra não vazar. Né? Mas, cara, obrigado por ter topado esse bate-papo. Show de bola, gente. Show de bola. Já quero, e de verdade, cara, mesmo, cara, eu já quero pra gente conversar sobre isso. Na real, eu já tô com um monte de pergunta aqui, vou ter que deixar pra próxima. Guarda porque vai ter que render isso aí. Gostei, velho, gostei. Eu não sabia não que você cuidava dessa parte também. Show de bola, gente. É interessante justamente pela área que eu me formei também, tem muita coisa relacionada à proteção de dados. Uma área que eu gostava muito era justamente de banco de dados dentro da programação. Então tem bastante coisa aqui fervendo. E a gente fala assim, né, na área da LGPD, tem muito a questão, por exemplo, o seu servidor, aonde que você tem. Então a gente faz uma análise, por exemplo, jurídica, todos os contratos em relação a cláusulas são específicas da LGPD. Então nós vamos dar a gente vai verificar, por exemplo, como é que é a informática, né, como é que é a área de informática da empresa. Mas a LGPD vai obrigar? Não. Ela vai demonstrar a sua fragilidade, certo? Hoje você pegar, por exemplo, lá o seu funcionário, né? Tem acesso a essa informação? Quem tem acesso, coloca um pendrive lá e sai com sua lista de clientes, por exemplo, e vai vender para o concorrente ou vai trabalhar com o concorrente e leva... Que eu ia falar, uma pessoa que trabalhava em uma empresa e ela sai dessa empresa e leva... Vai continuar então? Não, mas agora fiquei com dúvida. Mas só essa daí. E ele sai da empresa e ele começa a ligar para os seus clientes para chamar. E você tem certeza que a informação saiu dali. Isso dá algum tipo de... Gera, né? Isso pode entrar numa área até criminal, porque é vazamento, né? Ele entra no vazamento de dados, então a pessoa pode ser responsabilizada, né? Porque hoje a questão da LGPD, né? Só para a gente fechar, ela é muito conceitual, é muito questão cultural, tá? Então tem que mudar, as pessoas têm que saber que elas têm que cuidar do dado e ela é responsável por ele. Entendi. Então, por exemplo... A responsabilidade é da empresa. Então, né, só citando, por exemplo, se você é um
um leiturista, ou se você trabalha, por exemplo, lá na Sanepar ou na Copel, e você vai lá e cortar a energia ou a água de alguém, e depois você fala, fui lá cortar a água do Jonathan, do fulano, porque ele não pagou e tal. Olha o que gera isso de transtorno. sensível. É o mesmo exemplo que eu falei do banco, né? Exatamente. Gera um transtorno. O mesmo conceito. Mas, cara, obrigado. Vamos já marcar esse negócio aí. Porque senão eu vou continuar fazendo pergunta aqui agora. Não, eu também. Coitado, não conseguiu nem comer o espetinho dele, tanto que falou já. E, cara, você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queira passar direto pro público? Algum convite, alguma parada? Fica à vontade que esse é o Rede no Instagram. Isso. Então, assim, na realidade, né, pode procurar aí Cortez assessoria.com.br, né, tem lá os nossos contatos, e-mail, telefone. Cortez com Z, né? Cortez com Z, tá? Então, Cortez assessoria, 2S.com.br, tem lá os nossos contatos. Né? Se precisar de alguma ajuda, precisar de alguma informação, olha, assisti aqui, você falou alguma coisa interessante, gostaria de saber mais, né? Podemos bater um papo, nós conversamos sem compromisso, sem necessidade de custo, né? Olha, nós atendemos dessa forma, se a gente puder ajudar, se a gente puder né, contribuir, a gente vai estar sempre à disposição. Topzera. Perfeito. Muito obrigado novamente. Agradeço pelas informações. Não vamos dormir à noite. A cabeça está fervendo aqui, os funcionários, e não posso dar parabéns mais. Mas muito obrigado mesmo de coração. Fico muito feliz, tirou muitas dúvidas e deixou outras também para um próximo momento. Sim. E para você que está nos acompanhando aqui, para você que está nos acompanhando aí, já se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Siga a gente no Instagram, tá, o Fala Fi Podcast. Em todas as nossas redes sociais é do mesmo jeitinho que tá o canal do YouTube, Fala Fi Podcast, tá? Então é Instagram, Spotify, que mais, Chique? Que eu já esqueci. TikTok. É isso aí por enquanto. YouTube. Cara, é o seguinte, eu falo toda vez, é o seguinte. Vai no Cortes do Fala Fi Podcast. Isso. E se inscreva, porque oficial. Assim, oficial. Esse bate-papo aqui, ele leva, cara, né, ficamos algumas horas, mais de 1 hora conversando, e talvez você não tenha tempo, ou caso você queira saber de um tema específico, vai lá, que lá vai estar a explicação, o momento daquele vídeo específico que te interessa. Exatamente. Beleza? Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho de notificação e toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos ao vivo no Fala Fi Podcast. É isso aí. Deixa eu ver o que mais. Siga os nossos patrocinadores, tá? Relembrando, então, Million King Nuts, Speed Gráfica, Estúdio Camon, Neles Grill e Bateria Júpiter. Segue lá e até uma próxima, né, Chique? É isso. Até logo, Marcos. Até logo. E pra você que nos assiste, até quarta-feira que vem. É isso aí. Valeu. Beijo pra vocês. Show de bola.